Olá a todos, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast Tribuna do Sucesso. Eu sou Ricardo Avarenga, estou junto com meu amigo Larry Borges e hoje estamos recebendo aqui a digníssima nossa convidada, presidente da OAB de Bangu, professora, doutora Natália Azevedo. Muito obrigado por aceitar nosso convite, doutora. Muito Obrigada a obrigado, Natália. vocês pelo convite, por estar aqui no primeiro episódio do podcast de vocês. Espero trazer sorte. Vai trazer com certeza. certeza. Com certeza, assim, desejo para vocês muito sucesso aqui Ah. nessa nova empreitada. Obrigado. Obrigado. O nosso objetivo não é trazer questões de direito material ou de direito processual, mas é trazer uma experiência das pessoas que já estão um pouco mais de tempo do que a gente na advocacia sobre o empreendedorismo, como elas chegaram lá, quais foram os desafios. Então, a gente vai começar e também para o seu público, para o nosso público, conhecer você um pouco melhor e saber um pouco mais da sua trajetória. Então, por isso, a gente vai começar perguntando como foi, o que motivou você a ser advogado, de onde surgiu esse desejo pela advocacia? Ai. É difícil responder essa pergunta de vocês, porque eu nunca tive o sonho de ser advogada. Então, ser advogado não foi para mim algo que estava planejado. Eu quero ser advogada e vou construir. Não, aconteceu. Eu saí do ensino médio sem nada para... O que eu vou fazer? E aí abriu, né, uma faculdade de Direito próximo, na época, em Padre Miguel. E uma amiga minha estava fazendo, eu falei, quer saber? Todo mundo diz que direito é um leque de oportunidades, as pessoas ainda dizem hoje, né? Direito é um leque de oportunidades, que se você não quiser ser advogado, você pode ser delegado, juiz, promotor, aquela coisa assim, né? Super fantasiosa até, diria. E eu fui fazer direito. E fiz. E no final você só quer ser advogado. Não sei nem dizer para vocês se eu queria em algum momento fazer concurso, porque nunca tive essa intenção. Eu fui mesmo e foi indo. Acho que as coisas aconteceram. E aí quando estava no 10º período, eu só queria mesmo fazer a minha prova da OAB e passar e ser advogada, pegar a minha vermelhinha. Como todos querem, né? Assim foi. Então, assim, não tive esse sonho. Fui fazer direito porque diziam que era um leque de oportunidade e no final só queria mesmo a minha carteira da OAB, como muitos alunos meus começam no primeiro período e o sonho é ser juiz, é ser promotor, é ser delegado, mas no 9º período, no 10º período, professor, eu só quero a minha carteira da OAB. E foi o que de fato aconteceu comigo. E dali foi embora. Peguei um caso, 2 casos e foi indo. Quando eu vi, eu já não sei fazer outra coisa da vida que não seja advogar. Que ótimo. Como que foi a Natália no primeiro, no segundo, no terceiro período? Como é que foi sua trajetória, Natália, desde lá do primeiro período, assim? Nossa, agora eu tive que voltar. Voltar no túnel do tempo. Assim, a Natália do primeiro, segundo, terceiro período era uma jovem em outro momento da vida, né, com 19, 20 anos, que agarrou aquela oportunidade. Eu não precisava trabalhar, não trabalhava ali naquele período, eu só de fato estudava. Então eu mergulhei. No primeiro período eu fui uma aluna ruim, eu acho. Sério? Eu acho, não sei. Eu ainda não conseguia Vou pedir o gostar. histórico da faculdade. Não, assim, aquela coisa de ruim que eu digo de não ainda se adequar, porque o primeiro período é chato. É chato hoje, porque tem aquelas matérias iniciais, né? Ciência do direito, história do direito, filosofia. Eu não gostei naquele primeiro momento. Eu comecei a gostar a partir do segundo período, que foi quando eu comecei a fazer um estágio. E qual área você fazia esse estágio? O estágio que eu fiz foi no Juizado Especial Cível, que na época era ali, vocês que são também aqui da região, era na Castelo Branco. Sim. O 17º Juizado Especial Cível, que hoje é dentro do Fórum de Bangu, era dentro da Castelo Branco. E eu comecei o meu estágio ali, no primeiro atendimento. Que coisa interessante, olhando né? o público, conversando com o público e escrevendo ali as petições, porque na época a gente tinha um formulário, a gente atendia o público e dava entrada no processo. Aí depois eu virei conciliadora. Sem advogado? Sem advogado, eu era o primeiro atendimento. Tinha ali uma parceria do juizado com... né, para poder ter o estágio e era sem remuneração. Eu lembro que meu pai nem queria que eu fosse, porque... não ganhava nada, passava a minha tarde toda lá e, nossa, foi ótimo. Foi uma das melhores experiências que eu tive. E a partir dali eu fiz conciliação ali também, conheci pessoas. Tem muitos advogados hoje de Bangu que eu conheço da época do Juizado Especial Cível. Alguns colegas foram conciliadores juntos, trabalharam no primeiro atendimento. Então, assim, foi uma experiência incrível. Se eu sei fazer petição inicial, foi dali.
Porque é o primeiro contato de você analisar os documentos, passar para o papel, fazer o pedido, contar os fatos. Nossa, foi muito legal a partir dali. Ah, que ótimo. Foi essa é a Natália do primeiro, segundo, terceiro segundo período, então, já estava fazendo estágio no Juizado Especial Cível. A importância de fazer o estágio é muito grande para as pessoas. O estágio é o que, de fato, você movimenta. Porque a faculdade, ela não te dá essa prática. Não tem jeito. Não infelizmente, não dá. Né? Não tem jeito. É a prática, é ali olho no olho com o público, Mas, é ver como funciona. Não dá, mas tem tempo, né, Ricardo? São 5 anos. Então, na sua opinião, Natália, existe algum erro nas faculdades de direito hoje em dia? Não, eu acho que assim, infelizmente, a prática a gente só aprende na prática mesmo. E é por isso que é importante o estágio. A faculdade está ali, tem todo um cronograma, tem todo ali o que tem que seguir, é tudo arrumadinho. Primeiro a teoria do processo, depois vem o processo civil, você vai aprendendo, não tem jeito. É nosso modelo de ensino mesmo, né? Na verdade, existem críticas ao modelo de ensino, tanto do ensino médio quanto das faculdades. Né? Mas até porque a faculdade de Direito, ela não forma advogado. A faculdade de Direito, ela forma bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Exatamente. Então, o advogado, depois, ele tem que correr atrás para poder pegar a prática, fazer curso ou errar e acertar. O que faz um bom advogado é isso, é o trabalho, é a prática, é pegar, é ter experiência, saber como destrinchar um processo. Não tem jeito. Sim. E aí, como é que foi o restante da sua trajetória? Sei que é uma pergunta assim, mas é porque a gente tem interesse mesmo de saber na questão de estágio, se você fez estágio em outras áreas, porque você falou que o seu primeiro estágio foi no Juizado Civil. Sim. E até hoje você trabalha no Juizado Civil de fato, mas você não é de dentro do juizado, mas você ainda atua nessa área. Na verdade, eu comecei ali, fiquei ali por um bom tempo, até que conheci uma advogada que eu fui fazer estágio no escritório dela. Uhum. E aí eu comecei ali. Isso nós estamos em qual período? Sétimo período. Sétimo período. Sétimo período eu fui, e depois eu fui para um outro escritório maior, que até tinha vários advogados, que era na Vila Militar. Muito bacana também, aprendi muito ali no primeiro atendimento, depois com o processo mesmo. Foi uma experiência incrível e fiquei ali até me formar, até colar grau. Então eu tive essa experiência no juizado e no escritório. Mas sempre na área civil, das famílias, civil. Não tinha. Não teve algum contato com trabalhista durante a da Só na faculdade. Só na faculdade, né? Graças a Deus. Eu tenho pavor da trabalhista. Assim, todo respeito aos meus amigos advogados trabalhistas, ao doutor Larry, advogado trabalhista, mas não tem jeito, não deu pra mim, assim. Não foi algo que... Não sei se a faculdade, ela faz muito você querer uma determinada área. E eu não sei se a experiência que eu tive na faculdade foi bacana. É questão de professor, questão de... Não tem jeito. E eu queria penal, né, gente? Eu tava vendo um podcast seu, Natália, e eu me recordo, você falou agora de penal, que nesse podcast você falou que é isso, né? O penal, ele tem esse glamour, você usou essa palavra. Tem o glamour, todo mundo amar o penal, nossa, o criminalista. Mas olha só, Natália, também não é esse glamour todo, né? Porque quando a gente vai ali na penitenciária, né? Ali é pesado. Mas, você o glamour do ser advogado criminalista. Né, de chegar num júri, de vestir aquela roupa e de defender o direito. Eu acho que tem essa questão. Mas minha questão não era essa, é porque eu gostava de direito criminal, de penal. Eu amava estudar aquilo, eu achava que eu sabia tudo. Eu fiz a minha prova da OAB em direito penal. Legal. Olha isso, Ricardo. Meus alunos não vejam isso. Brincadeira, eu falo pra todo mundo, porque eu fiz, eu achava que eu ia ser advogada criminalista. E o que te fez mudar de ideia? O que te fez escolher essa área civil de família? Você atua na área empresarial também ou não? Não. Eu pergunto isso porque, como você é uma grande referência no direito civil, a gente acaba embutindo tudo que está dentro do Código Civil ali. Então, se você... Então, como é que foi? A minha primeira experiência com um caso criminal não foi legal. A primeira experiência, o primeiro caso que eu peguei, assim que eu peguei a minha carteira, em setembro de 2008, peguei minha carteira, nesse mesmo mês apareceu um caso que não foi legal. Não foi uma experiência boa. Então, eu acho que essa experiência me frustrou pros demais. Eu não queria mais. Não foi uma experiência boa em qual ponto de vista? Em todos os pontos de vista. Em ir pra delegacia, eu era muito jovem. Eu era muito nova. Eu tinha 23 anos quando eu me formei. Então... Bem nova mesmo, né? Eu não sei. Existe o preconceito e existe a inexperiência, que eu tava ali sozinha, sem a ajuda de ninguém. Então, eu acho que não foi
bom pra mim. Então, eu não quis repetir essa experiência. Eu falei assim, eu não quero mais isso. E, aliado a isso, veio uma oportunidade para eu começar a dar aula na faculdade, a trabalhar no núcleo de prática jurídica. E surgiu a vaga, até surgiu na vaga criminal, a minha coordenadora, que quando me convidou, eu tinha muito pouco tempo de formada, né? Então, quando ela me convidou, ela falou, Natália, surgiu a vaga em direito criminal, você quer? Eu falei, quero. Eu adorava, eu só vou estudar mais para poder atuar. Aí, uma semana depois, ela voltou e falou assim, vagou também na área da família. Eu acho que é mais a sua cara. Porque ela mesma não queria, minha coordenadora, foi minha professora, a professora Andréia, até um beijo para ela. Eu falei, então tá, então vou no direito das famílias, vamos embora. Aí ela não me deu a área de direito criminal. Talvez se eu tivesse começado a trabalhar no núcleo de prática jurídica naquele momento em criminal, eu poderia ter tido uma outra carreira. Mas eu fui na área das famílias que eu não gostava. Não tinha aptidão, assim, não tinha... Gostava de estudar ali na época da faculdade, mas não tinha esse amor que eu tinha pelo criminal. E aí foi, eu falei, apareceu o direito das famílias, é uma oportunidade. Eu acho que na vida a gente tem que agarrar todas as oportunidades que aparecem. Se eu não tivesse agarrado aquela oportunidade naquele momento, mesmo sendo recém-formada, eu talvez não estaria aqui hoje. Como é que foi esse convite, Natália? O convite foi uma ligação. Do nada? Sim, do nada? Ou você já fazia alguma coisa? Não. Eu fazia estágio ali no núcleo de prática jurídica, eu tinha acabado de me formar, ela era minha professora. Ah, tá. E aí, do nada... Ela era minha professora e minha coordenadora. E aí, como ela era coordenadora e ela tinha vaga, ela lembrou de mim como uma recém-formada, como outros alunos meus já se formaram e estão trabalhando na faculdade, dando aula. Eu acharia legal fazer isso. Eu gosto muito disso. Bacana. Eu acho isso muito maneiro. E eu já fui coordenadora também da faculdade. Até a pandemia eu era coordenadora. Então eu também contratava, assim... Contratava não, mas via pessoas que tinham uma essa certa... pegada. Porque a gente gosta de manter ali os nossos alunos com a gente. Isso é na muito faculdade, bom. sempre dá oportunidade para quem foi aluno. Sim. Como eu fui aluna, eu já dei oportunidades para outras pessoas. E assim como eu tive, outras pessoas têm, né? Muito bacana. Mas é bom. Hoje você tem seu próprio escritório, Natália? Tenho, meu próprio escritório. Você é empresária, então. Né? Hoje em dia, sim. Você olha a advocacia por esse lado, Natália, de você ter uma empresa. Você se vê como empresária mais ou como advogada? Como advogada. Como advogada? Incrível, né? Eu vejo muitas pessoas falando que ver a advocacia como uma empresa. Mas no fundo, Natália, eu tenho o meu CNPJ, eu sou uma empresa, eu sou empresária, mas eu não consigo ver só como um número ali, um Interessante CNPJ. do seu ponto de vista. Você não consegue se desvencilhar da parte operacional, porque você gosta de fazer ali realmente aquela questão dos advogados de peticionar, de fazer uma Mas é uma empresa, de fato é uma empresa. Mas eu vi um post até ontem interessante, que uma inteligência artificial, por exemplo, não sustenta um escritório de advocacia. Não, de forma alguma. Tem que ter alguém. Com certeza, com certeza. E quem trabalha com o direito das famílias sabe que é preciso humanizar. Né? Não tem como, até... Enfim, a gente sabe que a tecnologia ajuda muito, mas também tem o lado ali que você sabe que precisa botar o dedo. Sim. Alguém tem que fazer o prompt, né, da inteligência artificial. Alguém tem que dar o comando para poder... De qualquer forma, a área de família, ela é muito... tem que ser muito humanizada. Você atende um cliente, você tem que ter uma carteirinha da OAB, tem que ter uma carteirinha de psicólogo também, porque muitos clientes, muitas mães... abandonadas, com crianças, mães solos, então é uma área muito complicada mesmo. A advocacia autônoma, ela é muito difícil, sobretudo para quem está começando. E principalmente pra gente que não teve pais ricos, a gente que veio de Bangu, e a gente gosta muito de falar sobre isso aqui no podcast, eu e Larry, porque é nosso lugar de fala, a gente gosta de atravessar as pessoas. E você já pensou em desistir? Você teve algum empecilho que em algum momento você desequilibrou na faculdade ou na carreira? Conta pra gente. Será que existe algum advogado que nunca pensou em desistir? Sei, porque de fato, às vezes... Uma carreira muito pesada. Existem momentos difíceis, né? Eu tava conversando com uma amiga ontem e falei assim, início de ano é difícil na advocacia, porque as coisas vêm do recesso, os processos, depender do judiciário tá muito difícil hoje em dia. A gente precisa também ter uma outra visão da advocacia para não depender tanto de processo, de indenização, porque a gente sabe que tá cada vez pior. Sim. Então, assim, já pensei em desistir, sim. É uma carreira difícil, mas você pensa em desistir, mas ao mesmo tempo você recebe uma mensagem ou uma sentença boa, uma decisão boa, você pensa, não,
Essa é a minha missão, né? A roda Ajudar as começa a girar, né? pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Você ter a gratidão de um cliente. É óbvio que você vai ter a ingratidão de alguns que não vão gostar do seu trabalho, que isso é normal. Quem lida com pessoas, quem trabalha com pessoas sabe disso. Mas ter um cliente satisfeito, te agradecendo, muito obrigada porque eu consegui por sua causa. Eu tenho clientes de 13, 14 anos atrás que falam: olha aqui, eu tenho meu filho comigo porque você conseguiu a guarda, porque foi uma briga pesada, porque... Isso não tem preço. De encontrar, às vezes, a Com criança que certeza. era pequenininha, hoje já adolescente, fala: olha, foi ela que resolveu o seu problema. Caraca, são muito momentos bacana. importantes, Você né, conseguir para um advogado. tratamento, uma liminar para um tratamento de uma pessoa que consegue depois se curar por conta de um tratamento. Sabe-se que outros advogados conseguiriam também, mas foi você que conseguiu. Então, ter a impressionante. gratidão das pessoas, de fazer a diferença. Eu digo que se a gente conseguir fazer a diferença na vida de uma pessoa, já muda a nossa. Uhum. E Função fazer. social da advocacia. Natália, eu tô rindo assim, mas é porque eu tô lembrando como é que é na trabalhista. Que na trabalhista não tem essa emoção, não, cara. Não. Trabalhista é meu Mas eu senhor, tenho- só quero saber. Mas eu tenho certeza que mas eu tenho certeza que depois o cliente te agradece. Agradece, mas é assim. Quando ele meu senhor, eu quero só recebe. meu dinheiro, meu FGTS. Não, mas, na verdade, existe a função social ali, né? Você Não, com tá certeza, com uma certeza. pessoa que trabalhou, se dedicou 10 anos numa empresa. Sai, não E tem aí nada. sai não tem nada. O patrão não depositava FGTS, o patrão não pagava INSS. E aí você tem a função social de garantir que aquela pessoa tenha um sustento Com depois certeza. de tantos anos que a pessoa trabalhou Com ali. certeza. Então, todas as áreas da advocacia, por mais que não pareça, ela tem a função social dela, né? Assim, previdenciário, onde a pessoa contribui com o INSS, não consegue se aposentar por um erro. Então, assim, eles são muito gratos. Eles Sim. ficam muito gratos. Claro que tem alguns que não, né? A gente sabe. Uhum. Certo, é previdenciário. Isso é uma das perguntas que a gente vai fazer aqui no podcast, lá para a pergunta número 20 e pouco. A gente não precisa adiantar agora, mas previdenciário tem muita gente. Até peço perdão aos meus clientes, mas as pessoas no Brasil, se a gente dizer que no Brasil isso não existe, disser, né, que no Brasil isso não existe, tem gente que você faz o processo administrativo, a pessoa tenta te dar um calote ali, porque não foi pro judicial, ela que recebe. Então isso acontece. Por mais que você esteja ali querendo ajudar uma pessoa, ter a sua função social, resolver o problema. Mas isso é caráter da pessoa, né, Exatamente. Ricardo? Exatamente. E aí, por isso que o bom advogado ele tem que ter um bom contrato de honorários, né, gente? É verdade, é verdade. Sempre um contrato de honorários bem amarrado. É muito importante para nós, para nos resguardarmos. A gente sabe que mesmo não tendo contrato, a gente consegue depois, mas é mais difícil. Não, A é uma dor justiça de para cabeça que não arbitrar precisa, né? honorários. Então, faça um contrato bem amarrado, que é importante. Sim. Como é que funciona seu escritório hoje, Natália? Exemplo, um cliente novo, ele entra em contato pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Ele entra em Isso. contato pelo WhatsApp. Não, normalmente, né? O WhatsApp Quem hoje em atende dia a primeira pessoa? Quem fecha o contrato? Então, depende muito. Tem cliente que fala direto com o escritório e aí fala com as advogadas que trabalham no escritório ou com a estagiária. E tem alguns clientes que falam diretamente com o meu telefone, por indicação, porque o meu telefone é o mesmo. E uma outra dica, não mude o número de telefone. Advogado não muda telefone. Aham. Porque o cliente de 10 anos atrás, ele te Poxa. procura agora. Porque o advogado que fica trocando, ai, não sei. Cara, eu troquei meu número de telefone há Não. pouco tempo. Ah, Que isso, cara? Que isso? tô tentando te ajudar. Não tá dando, não tá dando. Eu troquei meu número há pouco tempo. Eu vou fingir, eu não vou falar nada. Fingi que Eu não assim, vou falar mas nada. não Mas mude eu mais. hesitei muito em fazer Não isso. mude mais Eu- a partir é de realmente agora. um porque- número É. é Porque é o fundamental. teu número que talvez eu que esteja no teu cartão já de Sim, 5 anos sim, atrás. sim. Era o que estava no meu cartão de 10, 12 anos atrás. Então Puxa tem que ser o vida. mesmo. Eu Esse hesitei meu muito número, em fazer isso. ele é meu desde 2012, da época que a gente Cara, saiu muita do gente. Nextel e aí eu mudei. Pro smartphone. Sim. E aí ele é meu desde 2012. Então são 13 anos com o mesmo número. Então o cliente de 13 anos atrás que quer me indicar, ele compartilha o meu contato e é o mesmo ainda. Eu tô aqui. É muita gente. Entende? Então, E você assim, isso é atende muita importante. gente, Natália, ainda? Atendo. Sério? Atendimento de one-on-one? Presencial, Presencial por também? vídeo, sim. Tem gente que prefere o presencial, tem gente que adere o por videoconferência, isso Uhum. depende muito do cliente. Sim. Pagando a minha consulta. O que você... Ah, tem isso, né? Tem isso. Uma questão. Eu vou quebrar o protocolo aqui, vou ter que fugir do script, porque esse é um assunto muito relevante. Nossa profissão, infelizmente, é uma profissão muito desvalorizada. Sim. As pessoas pagam consulta até para tarólogo e não quer pagar para advogado. Como que você dá um overcame nessa situação, assim? Eu entendo, Ricardo, que o cliente que não quer pagar minha consulta não serve para ser meu cliente.
E é claro que a gente tem sensibilidade de ver que em alguns casos a pessoa não tem condições, tipo previdenciário, não tem como você cobrar uma Loas, né? pessoa que quer fazer um pedido de loas, ou talvez uma pessoa que venha para você para pedir pensão por morte, o companheiro, a companheira morreu, o esposo morreu, e a pessoa às vezes não tem. Sim. Aí é diferente. Agora, eu já passei muito ao longo desses 17 anos de a pessoa ficar comigo uma tarde inteira, E não- antes, né? Uhum. Antes que eu não tinha esse feeling de cobrar. Passar a tarde toda comigo, me sugar e depois ir Nossa. para defensoria ou para Ou pra outro outro. advogado, é. Então agora é assim, quer uma consulta comigo na área das famílias, por prepara o exemplo? E pessoas assim, Pagar. o que deixa mais triste a gente nessa situação, porque isso me comove muito, porque eu tenho muito consciência de classe, né? E o que me deixa muito triste nessa situação é que pessoas às vezes vão fazer um contrato de compra e venda de uma casa de R$1 milhão e não querem pagar uma consulta de 200. Então, isso é muito complicado para nossa Porque profissão. as pessoas não querem pagar o advogado, né? Não querem. Infelizmente. Botaram um link, um vídeo lá, uma sátira no grupo esses dias falando justamente disso. Não sei se você chegou a ver, Vi. mas É isso mesmo, exatamente não querem aquilo que pagar. acontece. E é o nosso sustento. Como é que Sim. você pede para uma pessoa fazer de graça o que é sustento dela? Pois é. Como é que eu vou fazer de graça o que eu ganho, o que eu vivo? Eu me sustento da advocacia. Sim. Então, como é que eu vou Aham. fazer de graça para todo mundo? Se eu fizer de graça para todo mundo, acabou. Até, eu não sei se vocês fazem isso, mas eu faço. Ah, o cliente pagou a consulta, fechou o contrato depois, dá um Desconta, desconto. Pagou a tem consulta, isso, tem isso. desconta. Sim. Mas paga, sabe por quê? Aquele cliente pode ir embora, ir para outro advogado, ele pode ir para a defensoria pública, ou ele pode não fazer nada, mas ele te sugou e você perdeu o seu tempo. Sim, É, E tempo o é nosso dinheiro. ativo mais importante é o nosso tempo. É, com certeza. O tempo que a gente. E aí é aquela questão também: vou dar uma consulta, vou largar o celular, vou É ficar isso ali aí. 1 hora e meia com o meu cliente, tirando todas as dúvidas que ele quiser. Se ele quiser Uhum. fechar comigo, eu vou mandar a proposta de honorário. Se ele quiser, bem. Se não quiser, tá tudo bem. Uhum. Vai vir outro. Sim. Ou vai vir outro que vai que vai nos, de fato, não respeitar, mas valorizar, porque a valorização começa conosco. Se eu não me valorizo, você não vai me valorizar. Exatamente. Se eu não me valorizo, você não vai. Isso é normal. E é isso. A valorização depende de nós. E a nossa classe precisa se unir, porque aí não adianta eu me valorizar, você se desvaloriza como advogado. Você vem, que a consulta é grátis. É. Ah, Uhum. Eu vou entrar com esse processo pra você me dar esse relógio aí. Isso aí é bom. Eu já vi isso acontecer. é. Já E, vi. Natália, existe na OAB regras muito específicas para o advogado Sim. poder atuar na internet. Sim. Já foram mudadas essas regras há pouco tempo, E né? parece que vai mudar de novo, né? Vai, O presidente vai, Beto Simonetti já vai. anunciou que virão mais mudanças. Sim. E de fato é importante, né? Porque Uhum. tem muita gente vendendo Vendendo. Se você for ver a captação. tudo na internet, né? Vendendo como ser um advogado de sucesso sem ser. Aham. Aí você capta, pega quem? Ou aquele jovem advogado, advogado. ou aquele advogado mais velho que tá frustrado com a profissão, vai lá e compra um curso, nem assiste. Natália, eu posso te perguntar uma coisa polêmica que não tá aqui no. É que você falou agora, você me deu um insight aqui. Claro. O que você acha das consultorias que as pessoas vendem? Essas consultas. Acho que você já até entendeu minha pergunta. As consultorias a título de processo administrativo ou de outras coisas que não são judiciais. Eu não queria falar o Quem nome. não é advogado, é isso? Também, que não é advogado. Existem empresas de soluções Nossa, é um jurídicas. absurdo. Eu fico revoltado. Tem pessoas que colocam coisas na televisão, no VLT. Sim. Eu não quero citar o nome de ninguém, Mas isso. mas Até saiu uma decisão, não sei se a gente colocou no grupo da OAB essa semana, uma decisão. Foi até a doutora Ana Tereza Basílio que compartilhou com a gente sobre uma empresa que foi condenada por oferecer esse serviço, salvo engano, em outro estado. E isso vai acontecer aqui em breve também, porque a justiça ela demora, mas ela não falha, né? Tarda, mas não falha. A pergunta que eu ia fazer era que, Acho na que- sua opinião, Natália, essas mudanças, elas estão vindo numa boa hora? Na sua opinião, Importantíssimas, porque é tem que a ter era da outras rede social. mudanças? Sim. Sim, É a eu era da rede concordo. social, que de fato, infelizmente, a OAB está um pouco para trás, né? Porque a gente não pode fazer muita coisa que outras profissões podem. E é a hora de mudar, mas também, ao mesmo tempo, tem coisa que precisa ser mensurada. Senão fica Uhum. uma concorrência desleal, né? Sim. Uhum. A ideia da proibição de propaganda da advocacia é justamente essa, porque senão vem um advogado que é filho de um empresário milionário e começa a investir tudo no marketing. A gente que é de Bangu, que não tem país ricos nem nada, como é Sim. que funciona isso? Não fica leal mesmo a concorrência. Fica, é difícil. Eu vou é. voltar aqui pro script
porque senão a gente vai acabar fugindo do script e a gente não vai fechar o planejamento. A gente sabe que na advocacia não dá para fazer nada sozinho. Você já até respondeu isso que eu vou perguntar, mas eu queria te perguntar de uma forma mais direta. Você teve algum mentor, alguma mentora que foi decisiva na sua carreira? Nenhum. A minha advocacia foi errando, acertando, estudando, trabalhando, virando noite, porque é isso que dá pra gente alguma coisa, o trabalho. O trabalho duro, ele recompensa depois, sabe? E eu passei muitas noites, finais de semana, onde minhas amigas estavam passeando, saindo, curtindo, e eu estava trabalhando. Mas hoje eu posso me dar o luxo de talvez ficar uma semana sem trabalhar, sem ir ao escritório, controlando de casa, controlando de longe. Sim. Então, assim, eu nunca tive. Hoje em dia é muito mais fácil você contratar um mentor, alguém que tem mais experiência que você para te dar o caminho, para te dar os passos. Eu não tive esse caminho, eu não tive esses passos, eu não tive pai rico, eu não tenho ninguém na minha família advogado. Ninguém. Eu sou a primeira advogada da família, única advogada da família. Legal. E assim, eu fui metendo as caras. Literalmente. Pedindo ajuda, claro. Às vezes um ou outro perguntando alguma coisa. Mas nunca tive. Hoje é mais fácil você contratar um mentor, né? Na minha época não tinha Hoje isso. você, Na minha época não tinha uma OAB atuante, uma OAB jovem que ajudasse, uma OAB com mentoria. Não tinha. Hoje você é mentora de alguém? Não sou mentora de ninguém. Só dos seus alunos, Não, né? brincadeira. Não sei. Na verdade, não sei se isso seria uma mentoria, mas eu não trabalho com isso. Mas eu ajudo as pessoas que me procuram. Sim. Tem muita gente que me ajuda, me pede ajuda, como, Natália, quanto que eu cobro? Natália, como que eu faço assim? Então, assim, eu tenho muitos. E até na época eu mesmo não monetizou ainda. Na época da campanha, eu via muito eu ir no pedir voto para as pessoas. Quando eu olhava a foto no WhatsApp, que eu tenho contato de todo mundo, tá, doutor Larry? Opa! E eu ia e falei, eu já ajudei essa pessoa. Se eu já ajudei, eu posso ir lá legal. pedir meu voto. Então, assim, é isso. Eu não sou mentora de ninguém, mas eu tô ali disponível para ajudar e passar um pouquinho da minha experiência no que eu sei. No que eu não sei, eu não vou. Isso é muito importante. Porque as pessoas normalmente pedem ajuda na área das famílias, ou quanto cobrar, alguma coisa assim bem específica que eles sabem que eu posso ajudar. Sim, isso é interessante, porque eu acho que tudo que a gente faz do bem, não só da profissão, mas o bem que a gente faz para as pessoas, ele volta pra gente, né? Sim. E a gente não tem que fazer o bem esperando ele voltar, mas é consequência natural da vida, né? Ninguém planta rosa e colhe espinho. Nossa, eu tô até arrepiado. Ninguém planta rosa e colhe Isso espinho. é verdade. Não tem jeito. Eu vou postar isso, eu vou fazer uma tatuagem. Vou fazer também. Doutora Natália. Tem gente que planta vento, colhe o quê? Tempestade, né? Não tem jeito. Então a gente tem que saber o que a gente está plantando na nossa vida pessoal e na nossa carreira, na advocacia. É plantar. Não adianta nada você ser advogado e não ter... Quer ser advogado ou é advogado, não tem paciência para ouvir um áudio de cliente, não tem paciência para responder cliente, não tem paciência... Gente, não tem jeito. Ou você tem que plantar. Isso é verdade. Plantar bons atendimentos, bons clientes, processos técnicos. Não adianta fazer uma petição inicial sem pé nem cabeça e querer que o juiz julgue daquela forma. Então, assim, é isso, é plantar. E a advocacia, eu falo isso em toda entrega de carteira. A advocacia é plantar para depois colher. Não adianta você querer colher sem ter plantado. Pegou a carteira hoje, achar que amanhã vai ter sucesso, vai comprar um curso que fique rico na internet, arrasta para antigamente, né? Arrasta para cima e descubra como ganhar 20 mil reais na internet. Isso não existe, gente. Desculpa. Isso é plantar. É bom estudar, é importante estudar, tem que estudar todo dia. A advocacia você tem que estudar sempre, porque está sempre mudando, mas não tem jeito, tem que trabalhar. É trabalho de formiguinha, né? Cada dia você vai botando um tijolinho, quando você vê, você já tem um castelo. Sim, é isso aí. Natália, qual foi o caso mais marcante da sua carreira nesses 17 anos de advocacia? Eu tenho tantos casos marcantes, mas assim, eu acho que foi a briga de uma mãe pela guarda do filho de um pai que estava fora do país. Que, na verdade, não foi guarda. Teve a ação de guarda, mas depois teve uma ação de sequestro. Não era sequestro, porque o pai e mãe não sequestra filho, mas o nome que se dá pelo direito internacional é sequestro. Que interessante. E aí foi uma ação que começou na Justiça Federal, porque envolvia essa questão de outro país, depois foi para a vara de família, porque já tinha tido ação de guarda. Foi muito pesado. Foi um momento ali muito pesado, foi em 2011, 2012, e ela é uma cliente minha até hoje, com outros processos, a família, ela me procura, é uma cliente muito querida,
Mas foi muito puxado. Não só esse, mas esse é o que me veio à mente agora. A mãe com seu filho Sim. teve que vir de outro país e o pai disse que ela tinha sequestro. Não é sequestro, porque Uhum. pela Convenção de Haia acaba tendo esse nome, mas foi puxado, foi pesado. Uma coisa que eu noto é o seguinte: muitas vezes, Natália, a gente fazendo atendimentos no nosso dia a dia, a gente se depara com dilemas pesados do outro ser humano, né? Coisas muito pesadas. Questões de abuso. E no mesmo dia, a gente tá com os nossos amigos rindo. A gente vive uma vida, além de ser advogado. Sim. Me parece que isso, além de equilibrar, isso inevitavelmente vai deixando a gente mais forte para superar algumas coisas, na advocacia mesmo. Porque você passa por aquilo e aí depois você percebe que aquilo é só mais um problema que você tem que resolver. E não adianta você ficar desesperado. Eu estou interpretando dessa forma a minha experiência na advocacia. Como que você interpreta isso, Natália? O fato de você ter que lidar com problemas muito pesados e no mesmo dia você ter que viver sua vida normalmente como se aquilo não é que não tivesse acontecido, mas é que você não pode deixar aquilo te abalar. Isso é um costume, Como né? que você trabalha com isso no seu psicológico, nas suas terapias? Como que é? Isso é um costume que ao longo do tempo você vê tanto daquilo que você acaba achando normal. A mesma coisa do médico. Aham, Para nós não é normal ver uma morte. aham. Mas o médico que está ali todos os dias num centro cirúrgico, numa emergência, é normal para ele dar aquela notícia para a família. Então eu acho que isso é ao longo do tempo. No início eu ficava muito mal com os casos, sabe? Que eu Sim, pegava, sim. porque são muitos casos de Você já conflitos chorou familiares. muito, assim? Tipo assim, por exemplo... Às vezes a gente chora com uma pessoa, né? Cara, Uma eu já pessoa chorei. conversando com a gente Já num chorei com atendimento. crítica. Você pega a carga emocional daquilo. É sério, Natália. Chorou com crítica dos outros? De análise de cliente. De você... Ah, não, de eu um fico com cliente raiva. analisar o meu trabalho. Fico com raiva. É só que verdade, eu é vou verdade. chorar. É verdade. raiva. Eu já cheguei a um ponto de estar tão A gente fica envolvido. chateado, né, né? de tá- Às eu- vezes com a ingratidão de um cliente que Sim, você sim. Se ajudou, dedicou tanto ali, se né? dedicou. Às É, vezes, eu já fiquei chateada que alguns, às vezes, nem cobrava ou não te pagou tudo que tinha que te pagar, você fez e no final ainda sai falando Ainda sai mal. falando mal. Mas É. isso é normal. Talvez, inclusive, isso tenha sido um indício do meu envolvimento emocional com aquela situação. O advogado, cara, ele não E pode. aí, enfim. Ele não pode ter envolvimento emocional com a causa, porque se você tem que tratar aquilo como empresa mesmo. Você tem que ser empresário. Se você tiver envolvimento É uma linha muito emocional. tênue, né? É tênue, mas você tem que trabalhar isso, porque se você tiver envolvimento emocional com aquilo, se você perder aquele processo, você prejudica todos os outros. Por Você não fica isso- bem para trabalhar. Por isso que é importante não trabalhar em algumas causas que você esteja envolvido emocionalmente também. Exatamente. Como casos de parentes, questões familiares, Causa criminais, própria mesmo. causa própria. Causa É própria. complicado. Você Sim, está envolvido, sim. você tem mais raiva, você tem mais... É mais Aham. tudo, é difícil. E o tempo foi passando, hoje em dia, impressionante, né? Eu mencionei sobre essa questão de chorar, porque hoje em dia eu recebo, por exemplo, se eu receber uma crítica hoje de um cliente, vai ser algo muito pontual, assim, eu vou identificar que ele tá falando aquilo, porque houve alguém errou. Sim. Foi alguém do meu time, foi alguém no comercial, foi alguém que não deu um retorno, foi alguma coisa que ele identificou. E logo depois aquilo já acaba pra mim, sabe, Natália? É exatamente isso que você disse da experiência, é isso aí, né? a experiência. No E início, você fica triste, fica Sim. frustrado, decepcionado, até mesmo com uma decisão ruim. Sim, sim. A primeira decisão ruim que você recebe, você pode chorar, ficar triste, não acreditar mais no judiciário. Mas aí vem outra, e você sabe que aquilo pode ser combatido. E aí você vai, Decisão não de tem Jack, eu jeito. já peguei decisão de Jack que não tinha pé nem cabeça, que era claro coisa de ED ali, só que a gente sabe que, com todo respeito aos juízes, ninguém nunca vi na história alguém que acolheu um ED. ED não é Não. acolhido. Às vezes mas Mas muito raramente. muito raro, Às muito vezes raro. vai, Ricardo. Mas é muito raro. E ali, o cara falou, não, você tem direito, mas eu não vou te dar. Aí você vai lá, faz um ED, não, mas eu não... Eu sou juiz, eu não errei. Eu não errei aqui nesse caso. E é complicado. Muito difícil. Então, uma outra pergunta que a gente tem. A gente perguntou seu caso mais marcante e qual foi o maior aprendizado que você teve assim na sua carreira? Tanto de profissão, quanto de lidar com pessoas. Pergunta difícil, né? Um aprendizado. Ter paciência. Paciência que tudo tem tempo. Tudo tem seu tempo. Não tem jeito. Acho que o maior aprendizado é isso, da advocacia. Sim, Ter paciência. sim, sim.
Há pouco tempo, né? Essa semana hoje, na verdade, eu preparei uma petição para liberação de um alvará, cara, um processo de 2021. Trabalhista. Trabalhista tem dessas coisas, né? E é tempo, cara, é paciência. tempo, É você saber- plantar uma coisa aqui em 2025, sabendo que você vai colher em Ter 2029. paciência. E isso nos ajuda, né? Na parte pessoal, Natália, Sim. eu As tenho- pessoas eu tenho perguntam, essa como é que você relação. tem tanta paciência com algumas coisas, né? Com Aham. alguns casos, com algumas coisas que Com acontecem. alguns clientes. Clientes, com alguns problemas que A aparecem. gente vai aprendendo a Não ser tem assim. jeito, acho que a gente aprende. É um grande aprendizado, sim, ter paciência e entender que tudo tem seu tempo certo. Poxa, que legal. Agora, uma coisa que eu percebo também, Natália, é o seguinte, que é um outro ponto de vista, que é o ponto de vista do nosso cliente. Quando a gente perde e a gente está numa experiência, a gente passa por aquilo mais facilmente, porque nós somos É, advogados, nós sim. temos diversos outros processos para cuidar. Sim. Então a gente perde um e a gente Ganha ganha, outro. ganha outros, É. beleza. Mas e para o cliente? Para o cliente é sempre frustrante Que é, perder, é né? sempre frustrante. Né? Sim. Eu acho que essa é uma parte muito cruel da advocacia, porque você geralmente só vai ser reconhecido se ganhar um processo. Não concordo com você. Não concorda? Não concordo, porque eu acho que a gente Depende pode do perder... atendimento também, A claro, gente pode né? perder um processo e ainda assim o cliente ter ficado satisfeito Sim, com a sim, sua dá. experiência. Sim. Então, assim, tudo vai da Dá. sua lealdade com o Sim. cliente, Sim, do olho sim. no olho, de conversar e de explicar os riscos da demanda. Porque Sim. sempre vai ter que ter um que vai ganhar e outro que vai perder. Então, tem um Uhum. advogado que vai ganhar e tem um advogado que vai perder. Lá no Sim. lado da empresa, nos seus processos trabalhistas, tem um advogado da empresa, tem um advogado reclamante. Uhum. Alguém ali vai ganhar e alguém vai perder. Alguém vai ficar feliz e outro não. É bom quando o Exatamente. cliente entende, né? E aquele cliente que não tem nenhuma Não, mas prova, isso Mas aí aí já é um testemunha, não não tem tem é uma nada. coisa que é tá uma fora do nosso questão- controle. E todo mundo sabe disso, É. que são os riscos de um processo. Existe os riscos. Sim. A nossa profissão é de meio, nossa obrigação é de meio, não de resultado. Isso é uma coisa Exatamente. que tem que ficar sempre muito bem explicado para o É. cliente. Sim. Ó, Natália, vamos tentar, mas eu não garanto. Ai, pela sua experiência, quanto tempo, como Aham. vai? não garanto. Não garanto. posso dizer, olha, você tem até grandes chances, mas o judiciário não depende só de nós. O que depender de nós, ótimo. Se dependesse de mim, eu ganharia os 100% dos A gente é processos. só a forma Aham. por meio da qual você acessa a justiça. É, a gente não não tem tem como garantir o jeito. resultado, por melhor que seja, ou por mais provável que seja o seu direito. Tem como garantir resultado? Eu não vou garantir resultado. Tem advogado que fala, é causa Causa ganha. ganha. Causa ganha não existe. Não existe. Causa ganha Não não E existe. como é que surgiu esse termo, né? Ah, não sei. Talvez é uma forma de prospectar. Eu acho que é uma coisa antiga, porque o direito da pessoa devia ser muito claro. Falou, isso aí é causa ganha. É causa isso ganha. É aí impressionante como Ah, isso... então pela sua experiência, doutor, é causa ganha. É. Aí você tem sempre que dizer, olha, mas eu Não, não é por- posso, por mais experiência que eu tenha, eu não posso te garantir que sua causa é ganha, porque nem tudo depende de mim, depende das suas provas, depende da outra parte, do que a outra parte tem de prova. Do juiz que vai julgar o caso, porque a gente não pode esquecer que o juiz também é um ser humano. Então, Sim, apesar dele tem as suas dever ser convicções. imparcial, ele se baseia nas convicções dele. Uhum. Então, é muito variável, mas tendo o direito claro, tendo uma legislação clara, a gente consegue Sim. premeditar ali um pouco. Saber, Seus né? clientes são muito exigentes, Natália? Ah, eu tenho clientes ótimos. Vou falar uma Quando coisa eu pra falo você. exigente, deixa eu fazer uma pergunta aqui mais específica. Por exemplo, teu cliente ele quer ver o número do processo, o link do processo, a Ah, mas isso repetição? a gente ele... manda. É. Não, A petição, depende assim. muito. Tem cliente que pede pra ver. Tem cliente que a gente pede que veja, porque eu Aham. acho que é importante pra ler e ver se que realmente a história é aquela, porque às vezes eu tô conversando com você, tô anotando tudo, mas falta algum detalhe, ou eu não entendi da forma como realmente foi. Então é importante mandar pro cliente os fatos. Quando é Uhum. muito complexo, né? Os fatos, Só os nada da fatos. parte do direito do pedido, porque o cliente não entende. Ele Não não, entende. não é. Técnicos somos nós, não É. é o cliente. Então, eu gosto que mande, mas eu Uhum. tenho clientes exigentes e tenho clientes que confiam, que não querem ver, que não pedem nada, mas a gente sempre, depois que distribui o processo, manda o número do processo, se já tem audiência, se não tem, e faz esse acompanhamento. Então, eu acho importante pela relação, né, escritório-cliente. Agora uma pergunta complementar. Os clientes famosos, eles são mais exigentes? Cliente é cliente. Como é ter clientes famosos? A responsabilidade acaba aumentando porque você ganha uma visibilidade maior, né? Cada problema
é acessado por várias pessoas, as pessoas têm curiosidade de olhar um processo, de comentar, de ler. E o Tribunal da Internet é muito complicado hoje em dia, né? O nome do podcast é Tribuna do Sucesso, mas o Tribunal da Internet é complicado. Se você não agrada as pessoas que estão ali. Mas eu não vejo, o cliente é cliente e a gente trata os clientes da mesma forma, todos muito bem, na forma técnica. E os danos acabam sendo maiores para o cliente, né? Por exemplo, não é a mesma coisa nós que somos anônimos sofremos um dano moral de uma pessoa que é famosa, né? Então, naturalmente envolve valores maiores, né? Porque o dano moral devia ser até mais, né? Mas ele é mensurado por todas essas questões, a gente sabe. Sim. O caráter punitivo pedagógico do dano moral, que infelizmente hoje em dia está cada vez menos dessa forma, né? Pois é, a questão de dano moral, principalmente em juizado, eu sou muito crítico a isso. Nossa, terrível. Eu sou muito crítico a isso. Terrível. Eu tenho até medo da repercussão que isso vai tomar, mas... Mas é uma realidade. Não, mas a gente tem que criticar mesmo. A gente tem que uma realidade mesmo. que todo mundo que advoga tá com dificuldade em dano moral, em juizados especiais. Tá todo mundo assim. É uma realidade da advocacia que a gente não pode fechar os olhos. Porque a gente aqui no Brasil não tem aqueles punitive damages que a gente tem nos Estados Unidos, né? Mas o caráter punitivo do dano moral, ele não tá sendo punitivo, ele não tá cumprindo o propósito dele. Sabe que a minha monografia na faculdade foi sobre isso? A indústria do dano moral. Eu quero lá ver. atrás... Eu quero ler. É a indústria do dano moral, né? Porque no início... Tanto que se criou uma súmula falando do mero aborrecimento. A indústria do dano moral, por quê? Porque as pessoas pisou no pé e ia pra justiça. E isso dificulta quem de fato tem um direito. Porque você vê, a pessoa, quando eu tava lá no juizado, primeiro atendimento, eu vi na prateleira o sabonete era R$1,05. Meu Deus do céu. Quando foi bater era R$1,07. Já recebi pessoas no então, assim, eu já fiz isso no primeiro período da faculdade. Sim, aquele aluno nojento banalizaram o dano moral de tal modo que as pessoas que realmente sofrem o dano moral não têm as devidas reparações. Isso é verdade. Isso, infelizmente. Mas assim, voltando à sua pergunta, a responsabilidade cliente é cliente, a responsabilidade é a mesma. Só a repercussão disso é que é mais complicada para nós, profissionais, né? A gente acaba estando mais sendo alvo. Na parte do networking ajuda um pouquinho, imagino. Sim, é muito bom, né? Sim, com certeza. Com certeza eu não posso falar porque eu não tenho essa mesma visibilidade da doutora. Eu fui ver, a doutora tem 80 mil seguidores na internet. Mas então, o que acontece? Em relação aos seguidores, a internet é muito complexo. E toda vez que... Pensei que a Natália ia falar assim, então, em relação aos seguidores eu comprei. Não, muito pelo contrário. Toda vez que a Jojo me mencionava, vinha 5 mil, 10 mil seguidores. E nem sempre são pessoas da área do direito. Tem muita gente da área do direito, do estado do Rio de Janeiro, e às vezes até de fora. Mas tem muita gente que não é, que é fã dela e que me seguia. Então, assim, eu tenho essa quantidade de seguidores por causa disso. Né? Foi menciona e estava numa polêmica. E aí... Você sabe que eu sempre torci pra ela. Eu nunca acompanhei os realities que ela fazia. Foi até... Olha só. Não, eu falo, mas é porque é de Bangu. Todo mundo que é de Bangu. Eu tenho aquele sentimento. Enfim, vamos lá. Mudando um pouco o aspecto das perguntas. Se você quiser fazer essa pergunta, por favor, doutor. Se você quiser fazer essa ou se você quiser que eu faça. Eu faço. Doutora Natália, começou como advogada, professora universitária, chegando ao cargo de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Bangu. O que te levou a concorrer? O que te chamou a atenção nesse cargo? Então, o que me levou a concorrer foram vários motivos que vieram da gestão anterior, né? Quando a gente se uniu, tinha um grupo forte, e aí, de repente, nós tivemos problemas com a então presidente à época, e nós decidimos ali no ano de 2021 que iríamos concorrer. Eu nunca quis ser presidente da OAB Bangu. Nunca foi um sonho, não era uma intenção, não tinha caso pensado, porque eu quero ser a próxima. Não queria, e até acho que quem tinha que ser era o meu vice-presidente, que era o Dr. Hugo Novaes. Era a pessoa que será nosso convidado também aqui no podcast. Um abraço pro Dr. Hugo. Na verdade, o caminho era ser o Hugo, porque ele era o vice, era o nosso líder ali. Até que o grupo decidiu que seria eu, até o Hugo também não tinha essa intenção. Eu também não tinha, mas ele também não tinha, a gente não queria. Mas o grupo decidiu que seria eu, e como meu grupo decidiu, que é o grupo que está comigo até hoje, eu falei, então tá, vocês vão trabalhar comigo?
Porque eu não queria, porque eu já sabia que era muito trabalho, que era muita demanda, que ia me exigir um pouco mais, e eu já tinha meu escritório movimentado e já tinha Questões a acadêmicas, aula, né? a sala de aula muito forte, eu tinha muitas turmas. E quando eu falei com eles, vocês vão trabalhar? Vamos trabalhar. Então, vamos montar a nossa chapa, vamos fazer a nossa campanha. E aí foi em 2021. Mas eu já vinha, doutor Larry, de diretoria. Eu já estava na OAB Bangu desde que eu peguei minha carteira, em 2008. E aí eu passei como delegada de prerrogativas. E em 2015 eu fui da diretoria do Dr. Ronaldo Barros. E aí depois nós viemos, né, no grupo Muda Bangu, em 2018. E aí, depois, em 2021, foi Chapa quando... OAB para todos. OAB para todos. Porque, de fato, a OAB tem que ser para todos, não para um único grupo. Então, era a nossa grande questão. Nós queríamos uma OAB inclusiva, participativa, uma gestão onde todos pudessem ter voz e vez. E foi por isso que nós lutamos tanto na nossa campanha de 2021. Ótimo, e foram E vitoriosos. até você ajudou bastante a gente, na Ajudei, época, lá em ajudei. 2021. Estava bem no início ali da advocacia, né? Tava. Mas- Muitas pessoas que são donos, são presidentes de comissões lá, fui eu que levei pra lá. Messias, Ana Beatriz, eu levei muita gente pra lá. Gente boa pra caramba. Messias é gente muito boa. Mas ele agora saiu, né? Ele não tá mais lá. Eu preciso conversar com ele. Messias, eu preciso mas conversar com você. Ele é nosso, mas ele Não, não ele tá é mais nosso. no Não, mas... cargo de presidente de comissão. Não, sim. E quais, na sua opinião, quais foram os maiores... Rapidinho, um detalhe. Sabe que eu conheci o Messias na internet, né? Eu tava fazendo campanha em 2021, eu fui pesquisar os advogados de Bangu, achei, porque ele já tinha uma presença digital forte ali, né? Sim, ele começou com o negócio de vídeo, né? Só que ele tava meio perdido. E aí eu falei, Messias, olha só, a gente vai pra esse porque eu ainda não tinha tanto contato com você, doutora, mas eu sempre tive muito contato com o Hugo. Sim. Então eu falei, ó, o Hugo tá ali, tá concorrendo, então a gente vai pra lá. Ele foi... Na eleição, foi bem bacana. Aí ele e a Ana Beatriz, eu levei bastante gente pra lá. Ana Beatriz. Doutora, tá no seu WhatsApp, vê se eu tenho o WhatsApp de todos os advogados. Se for Ana Beatriz, Não, tem ela foi minha vários. aluna, que é a do técnico. É. Ela foi minha aluna. Enfim, eu levei minha família, minha mãe, minha irmã. Foi gente lá Sua mãe é advogada? Minha mãe e minha irmã também. Que bacana. E só não levei minha ex-esposa porque a gente não conseguiu trocar a OAB dela antes Pra Bangu. porque eu levei muita gente pra E cá. aí, tá vendo? Ó, foi só por 5 votos, mas o Ricardo... Mano, 5 votos meus estavam lá também. Top demais, irmão. Então, considerando isso, quais foram, na sua opinião, os maiores feitos da sua gestão? Eu vou precisar primeiro falar aqui do presídio de Bangu, a salinha que teve lá, que aquilo ali foi maravilhoso, a van. Mas, na sua opinião, você representa ali, eu vi os presidentes anteriores, tanto o imediatamente anterior à sua gestão, quanto o anterior, né? Uhum. Então, para mim, você sempre representou juventude, uma mudança jovem. Por isso que a OAB Jovem, eu também fiz parte ali da OAB Jovem. Sim. Então, quais foram os maiores feitos na sua gestão? Olha, eu acho que o primeiro grande feito é uma gestão participativa, como eu disse anteriormente, né? Onde eu de fato queria que todos tivessem voz, que pudessem falar, que pudessem ter os seus espaços. Eu não quero aparecer, eu quero que as pessoas apareçam, que as pessoas façam os seus eventos. E isso foi um grande ponto. O segundo ponto é a OAB Jovem, né, que eu acho que a OAB Jovem veio muito forte, né? Essa questão aí da ajuda. Eu acho que eu, por ser professora, eu tenho isso com a OAB Jovem. Eu consigo enxergar que o jovem advogado, ele precisa de ajuda. Sim. E é uma ajuda que eu não tive, é uma ajuda que outras pessoas, meus contemporâneos, não tiveram, que eu acho que tem que ser feito. Então, eu acho que a questão da gestão participativa, a OAB Jovem e o resgate de boas palestras, bons cursos, eu acho que isso foi muito importante. Tá? Isso fora a questão de lá da sala do complexo, né? Sim. Da van, hoje não é mais uma van, é uma SPIN que transporta os advogados, mas também foram grandes feitos, mas eu acho que esses 3 pontos foram os mais importantes. Agora vem outros desafios, né? Claro, com outras certeza. questões, melhorar o que ficou um pouco deficiente. Tem coisas que eu identifiquei que foram deficientes, e eu acho que o grande ponto é identificar erro para melhorar. Sim, isso aí. Natália, a OAB tem que ser mais difícil, a prova da OAB? Mais difícil que já? Você acha difícil? Não sei, não fiz mais. Então, eu tô te perguntando, você acha que tem que ser mais difícil? Esse é um tema bem polêmico. Acho
Tem gente que reclama, né, cara? Eu Então, acho por isso que eu tô isso, perguntando. a prova da OAB, a pessoa tem que estudar desde o início, né? Tem que Aham. ir estudando e agregando conhecimento e não querer, não achar que no último período você vai conseguir estudar tudo. Mas tem gente que consegue. Não estudou a faculdade toda, no último período cai dentro, estuda, faz provas anteriores e ponto. Uhum. Né? Eu fui um E desses. passa. Mas eu acho, sim, que a prova Razoável. A prova não é fácil, né? Principalmente a primeira fase. A primeira Uhum. fase é bem, eu acho bem complexa, né? Bem pesada. Natália, como que é a questão do seu networking? Como que você faz isso? Qual a importância disso pra você? Networking está aqui. Sim. Networking é se conectar com pessoas, né? Estar nos eventos, estar nas palestras. O máximo que eu posso estar presente, eu estou. E networking é isso, é importante, né? Conhecer outras pessoas, ser visto, é importante. Natália, a gente sabe que a advocacia é uma profissão muito estressante. A gente já falou um pouco aqui sobre a gente acabar acolhendo algumas cargas emocionais de alguns casos de alguns clientes. E a gente viu no seu Instagram. Não tem como a gente chamar um convidado sem a gente Sim, pesquisar a vida dele. Então a gente viu que você gosta de malhar, a gente Sim. viu que você gosta de fazer outras atividades. Como é que você consegue usar essas atividades para tirar o estresse da advocacia? E como funciona a questão do seu equilíbrio entre advocacia, questão profissional, questão de gestão de OAB, questão de vida pessoal e vida acadêmica? É muita não é coisa. fácil, né? A gente vive se equilibrando. Em relação à atividade física, eu acho que é o primordial para a gente cuidar do problema do outro, estarmos bem. Eu preciso me cuidar todos os dias, não tem jeito, eu preciso acordar, eu preciso ir para academia, ou se eu não for de manhã, eu preciso em algum momento do meu dia encaixar, como por exemplo, no dia que eu dou aula de manhã, eu treino na hora do almoço. Então assim, eu não deixo de ir porque aquilo ali para mim é um compromisso, é como se fosse uma audiência, um atendimento, é alguma coisa que faz parte de mim. Se eu não for, me faz falta. E é isso, eu acho que isso é importante pro meu bem-estar, para eu estar bem. Se eu não for, eu vou passar o dia mal-humorada, eu não vou ficar pensando que É não nesse fui. nível? É nesse nível. É Caraca. nesse nível, eu gosto. E equilibrar o tempo não é fácil, mas eu vou de acordo com as minhas tarefas, Ricardo. Hoje eu tenho mais demanda no escritório, eu tenho que ir no escritório, eu tenho que dar uma atenção. Hoje eu tenho palestra, evento, reunião na OAB, eu tenho que ir. Então, assim, isso depende muito do meu dia em si. Sim. E eu acho importante que a gente saiba que nós não somos insubstituíveis, né? Meu escritório funciona bem sem mim. Eu tenho que ir Uhum. de vez em quando. Não precisa ser todo dia, porque ele funciona muito bem, porque tem pessoas que trabalham muito bem lá dentro. Na OAB também. A OAB tem funcionários maravilhosos, tem uma diretoria maravilhosa que também me substitui. Então, se a Natália não está lá, Uhum. tem alguém da diretoria, tem um funcionário que vai atender bem e vai responder. Eu tô sempre aqui, ó. No controle Hoje do em dia tem que telefone, ter, né? onde eu estiver, mas eu não Sim. preciso necessariamente estar fisicamente nos lugares, até porque não dá, é humanamente impossível. Você Uhum. tá na faculdade, E tá na OAB e tá no no escritório ao mesmo tempo. Não tem como, a gente tem que equilibrar tudo isso de alguma forma. É difícil chegar nesse equilíbrio, mas a gente consegue. Eu vou ter que quebrar o protocolo, mas essa é uma pergunta muito importante até pro Larry, pro momento que ele tá, que o Larry tá decolando na advocacia, né? Ah, que isso. Não, tá. E todo mundo sabe disso. Mas você me tocou um ponto muito interessante que eu converso muito com o Larry. É a questão do negócio girar sem você estar presente. Como é que você estruturou para fazer isso acontecer? Muito boa pergunta. Como é que eu estruturei? Eu comecei as minhas estagiárias foram minhas alunas e passaram na OAB e são advogadas do escritório. Manda um Então, abraço para elas aí. são porque- maravilhosas. Tem até uma Que parte de maneiro. mandar abraço. Eu acho que eu conheço algumas A delas. doutora Vanessa, a doutora Vitória, a doutora Estela. Estela, acho A que eu Estela, conheço. Acho que Estela eu Pérez, acho que eu conheço. 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 Estela elas Pérez. são as três Legal. maravilhosas. E tem a Gabi, que é a nossa estagiária também. E elas, como foram minhas alunas, a Estela não foi, mas a Vanessa e a Vitória foram minhas alunas, elas foram minhas estagiárias muito desde o início da faculdade, elas pegaram ali o modo
Modus operandi. de gerir o escritório que eu fazia. Porque durante muito tempo, eu falei até isso em outra oportunidade, que eu fui uma eu presa. Eu fazia tudo. Eu atendia, eu fazia petição, era o telefone fixo, avisava o cliente da audiência, fazia audiência. Então, eu que tinha que fazer tudo. Eu escaneava o documento, eu que dava entrada no processo, Nossa tudo. Senhora. Era uma época que eu era sozinha para tudo. Você tá falando de qual ano, Natália? 2015, 2014, Aham. 2013. Sim. Era um período que eu, mundo passa particularmente, por isso, né, fazia cara? tudo sozinha. E Até o que em começo tem que ser assim, né? 2016 eu tive a minha primeira... Não, 2015, tive a minha primeira estagiária. E aí... 2015, a primeira estagiária? É, foi. Antes eu não tinha estagiária. Eu tenho até Legal. que te contar uma coisa sobre isso. Você sabia que em 2015 você me entrevistou para ser seu estagiário? Jura? Meu Deus. Então, foi minha primeira estagiária. Então, 2015. 2015, Ricardo. eu tava no TJ, estagiário do TJ, e eu queria fazer estágio em escritório de advocacia. E eu cometi uma gafe com a doutora Natália, que ela Meu deve contar, Deus. ela não sabe que fui eu, mas ela deve lembro. contar isso pra todo mundo. Não lembro. Que ela perguntou assim, qual a sua pretensão salarial? Eu falei, que é isso? Meu Deus do céu. Sabe Deus que pretende, mano. Eu não aduzi o nome. Aí eu senti o ar de... Tipo, de cara, o cara não... desgosto, do outro lado da linha do telefone. Depois disso, ela nunca mais me retornou. Cara, meu Deus do céu. Minha primeira estagiária foi em 2015, porque foi quando eu fui fazer o meu mestrado em Portugal. Sim. E aí eu precisava... Na verdade, eu tinha sócios antes. De 2016 pra cá que eu comecei eu tô na carreira solo, tenho 9 anos. Mas antes eu tinha sócios e deu certo até ali aquele momento. Depois não deu mais. Quando eu fiquei sozinha aí que eu procurei estagiária. Em 2015 eu fui para Portugal fazer o meu mestrado. Parabéns. E eu precisei de uma estagiária para poder... Porque os processos não eram 100% eletrônicos. Tinha uma parte, mas era muito pouco. Então eu precisava de alguém aqui para poder me ajudar. E foi minha primeira estagiária. Então... Não lembrava. Eu cometi essa gafe. Se eu contar todas as gafes que eu já cometi aqui, meu Deus do céu, esse podcast não vai andar. Uma das coisas que mais acontecem com nós advogados é a dificuldade de nós colocarmos na mão de uma outra pessoa aquilo que o cliente está confiando na nossa mão. Então é difícil a gente delegar. Como é que você trabalha com isso, Natália? Porque a gente tem que delegar, Tem né? que delegar, A gente porque tem quem que delegar. não delega não consegue fazer A gente tudo, tem não que tem delegar. jeito. Como é que eu faço lá no escritório? Existe uma nuvem, né? E tem lá as petições a serem corrigidas. Então, as petições só são protocolizadas depois que eu olho e que eu Sério? corrijo. Tu lê todas as petições? Leio as petições. Mentira. Leio. Sério? Algumas eu falo, não, pode protocolizar que eu não vou ler, porque eu já confio no trabalho de quem trabalha comigo. Sim, sim. E aí tá a confiança, eu confio, eu sei Sim, que elas sim. escrevem bem, eu sei que... A gente conhece, como eu disse, desde muito tempo estão comigo, então a gente já sabe como trabalha e já confia, sabe que não vai ter erro de português, sabe que a técnica Tá tem bem técnica. Por quê? Porque já tem uma bagagem também. É difícil você contratar uma pessoa hoje e dar o direito do cliente na mão dela. Não faço isso. E aí, depois que a gente delega, a gente bota aquilo para uma outra responsável fazer, a gente tem tempo para outras atividades do escritório. Coisas, isso. E é impressionante como essas outras atividades também são muito importantes. E aí a gente percebe que, tipo, caramba, não estava dando essa devida importância porque eu estava mergulhado em uma outra tarefa que poderia já ter sido delegada. Então, assim, realmente, a delegação, ela abre espaço para o nosso crescimento dentro da advocacia, não é verdade, Natália? Com certeza. E o que você pensa sobre parcerias, Natália, dentro da advocacia? Como que você trabalha com parceiros, ou você não trabalha, você não gosta? Como Não que é? gosto. Não gosta? Não gosto. Que legal. Como é que pode, cada um tem um jeito específico de trabalhar, né? Mas sou eu. Eu já acho assim, maravilhoso. Não gosto muito. Não gosto muito. Todo o meu negócio que eu tenho hoje é construído em torno de parceria. E na sua opinião... acho importante que as pessoas façam, mas eu, Natália, particularmente, não sou muito de fazer, não gosto. O que aconteceu, eu Natália? indico pros outros. Eu indico, se eu não faço trabalhista, eu mando pra você. Se eu não faço questão de energia e gás. Energia, petróleo e gás. Energia, petróleo e gás. Se aparece um cliente pra mim, eu indico. Então, assim, eu dificilmente eu quero uma parceria, porque aí a questão da parceria é muito complicada, porque um acha que um trabalha, o outro não trabalha, e aí você dividir, às vezes, 50%. Um trabalho que foi exclusivamente de uma pessoa é complicado. Isso é um tema bem polêmico. E eu até te agradeço por essa pergunta. Mas acho que se amarrar um contrato de parceria bacana é legal. Mas é porque eu já tive umas experiências ruins negativas de uma pessoa que
Era minha parceira de trabalho lá na Trabalhista e ela simplesmente sumiu. Deu golpe. Não, ela simplesmente abandonou todos os processos e eu não sabia, não sei fazer nada trabalhista. Até eu conseguir uma outra pessoa para poder... E aí, os processos que ela não deu entrada. E a cliente que morreu e ela não deu entrada no processo que passou 2 anos. E a pessoa nunca me deu uma satisfação. Sumiu do mapa. Até hoje? Sumiu do mapa. Sumiu. Isso frustra, né? Foi uma parceria muito frustrada que hoje eu falei assim, eu não confio mais, assim, eu não tem como confiar se uma pessoa que era da minha confiança fez isso. Nossa, foram momentos terríveis, porque ela tinha um grupo de umas pessoas que foram demitidas de uma determinada empresa, que tinha aquele grupo, Nossa. e ela pegou todos os documentos de todos os processos para dar entrada e não deu. E recebeu? Não chegou nem a dar entrada. Foi alguma coisa que aconteceu mesmo e outros processos que perderam. Então, assim, foi um caos. Então, eu prefiro não. Ou é dentro do meu escritório ali, Sim. ou eu não quero. E essa questão que você falou é bem interessante. Mas é claro que, assim, só um adendo. Tem uma parceria ou outra, assim, muito pontual, mas nada... Ah, Natália, eu vou te indicar todos os clientes de família e vou ganhar 50%. Não quero. Hoje você trabalha muito nichado, Natália? É muito nichado o seu... Meu escritório, ele faz previdenciário, cível, direito das famílias, né? Que é muito forte. Mas não é que seja nichado. Eu pego cível. Eu gosto de cível. Eu mesma atuo na área cível. As outras áreas são mais acessórias. Como você acha que o posicionamento acadêmico ele ajuda na captação de clientes? E como você acha que o posicionamento de especialidade ajuda na captação de clientes? Porque muitos de nós somos especialistas e a gente trabalha em todas as áreas, mas o carro-chefe, o que a gente vende ali, é aquela área. Como é que é a sua opinião em relação a essas duas coisas? Então, como a parte acadêmica traz cliente, é isso? Isso. Muito grande, porque os alunos, eles indicam o professor. Né? Eles gostam, né? Vai na minha professora, porque a gente acaba contando muito caso concreto em sala de aula, porque caso concreto é bom de explicar e as pessoas prende a atenção das pessoas. Contar histórias prende a atenção das pessoas, por isso tem o storytelling, né? Hoje em dia é muito forte no marketing. Então, eu conto muita história, os casos concretos, com os devidos sigilos, e os clientes, os alunos, eles indicam. Eu tenho muito. Então, desde sei lá, 16 anos que eu dou aula, 16 anos que eu sou indicada ótima por forma de prospecção, né? Não, é isso. Natural, assim. É natural. É o professor, vai no meu professor, é o vai na minha famoso professora. tráfico orgânico, né? Aí esse volta com mais um caso, ou indica para outro, e assim você vai montando a sua rede de clientes. Porque não acho que a internet é importante. A gente tem que ter um posicionamento digital, mas a internet não é o único ponto, porque o teu online pode ser maravilhoso, mas o teu offline pode ser ruim. O importante é o teu offline. O offline que tem que ser bom, tem que ser técnico, tem que ser organizado. Não é. Você pode. Já peguei processos de pessoas que contrataram, né? Pessoas de internet muito famosos, muito blogueiros ali contando histórias. E, na verdade, o processo era horrível, né? Tá mal feito, feito de qualquer jeito, sem técnica. Então, eu acho que o importante é o offline. Eu concordo. Então, a minha maior forma de prospecção é um cliente que indica o outro, mas vem muito dos meus ex-alunos que me indicaram, meus alunos que me indicam até hoje. Isso é importante. Mas é claro que não se sustentaria se a gente não fizesse um trabalho bom. Um bom trabalho, sim. É que o advogado tem que estar na internet, isso é fato, né? Sim. É muito importante que estejamos lá e apresentemos quem nós somos, o que nós fazemos. Mas, na sua opinião, Natália, quais são os maiores erros que o advogado comete nesse momento de se apresentar na internet? Erro? Depende. Tentar... Eu acho, né? Porque quando você está no Instagram, por exemplo, o que você quer no Instagram? Quando você abre o Instagram, o que você quer? Ver uma fofoca, a vida dos outros, ali uma foto. Você não quer aprender o que é divórcio, quais são os requisitos do divórcio. Exatamente. Você vê muito post assim, estático, né, carrossel. O que é divórcio? Quem tem direito? O cliente ele não quer isso. O cliente ele quer um advogado que resolva problemas. É por isso que o Reels está sendo tão utilizado, porque né? é mais dinâmico, mais dinâmico. Não é ali ensinando, às vezes é respondendo uma pergunta prática de uma caixinha de pergunta que o advogado colocou. Então, eu acho que isso gera mais do que quando você olha aquele perfil.
todo cheio de arte. Você não vê a cara de ninguém, você não sabe quem é a pessoa. Isso é muito ruim, Isso né? é horrível, isso não conecta. Então, a rede Pessoas, social... pessoas se conectam com pessoas. Né? Então, a rede social ela precisa te conectar. Sim. Pessoas se conectam com pessoas e com histórias, né? Então, E é isso. complementando, o seu perfil é assim. O seu perfil é mais ou menos o que a gente chama de tipo lifestyle, né? Você vai mesclando Sim. tanto a parte pessoal com a parte acadêmica e profissional, enfim, da OAB, tudo. E eu acredito que é isso que conecta o cliente, Natália. Sim, Você também observa por esse ponto de vista? É isso. As pessoas gostam. As pessoas gostam de ver o dia que você vai treinar. Ai, fui porque você foi, me deu... Me incentivou. Me incentivou. Tô indo por sua causa, você tá me incentivando. Legal. Isso é bom. Aí vai lá e vira cliente. Porque tá vendo ali, sabe que você é advogado e você tem que... A rede social, Larry, ela tem que servir para que você seja lembrado. Sim. Então, quando as pessoas lembrarem, caramba, eu preciso de um advogado trabalhista, porque eu fui mandado embora. E o meu amigo, meu vizinho foi demitido. Eu vou lembrar de quem? De quem eu tô vendo ali, trabalhando. Sim. E você não tem que ficar explicando o que é isso, o que é aquilo. Não, porque o cliente ele não quer saber disso. A não ser que você queira vender cursos para outro advogado. Aí o seu posicionamento tem que ser diferente. Agora, se você quer alcançar cliente final na internet, você tem que ser visto como advogado. Não tem que ensinar nada, porque o cliente ele não quer aprender. O cliente ele quer que você resolva o problema dele. Exato. Perfeito. E o bom advogado é o advogado que resolve o problema. Não é aquele que fica enrolando, bota 1000 empecilhos para resolver um problema. Ótimo. É resolver problema. Fala simples, né? Não é o que bate na mesa, o que grita, o que fala bonito, não é o que melhor resolve o problema que te jogam. É isso. E aí eu acho que vai fixar o cliente a esse advogado. E a rede social não pode ser chata, né? A pessoa não pode ser chata e maçante na rede social. Então eu acho que eu até dei uma travada na minha rede social agora, porque eu acho que na época da eleição foi muito pesado. É muito pesado porque é muita postagem de eleição, todo mundo de vermelho. E aí eu tive que dar uma respirada para poder agora voltar, né? Sim. Cara, e advogado que faz meme, Ricardo? Cara, é uma forma de, não de prospecção de cliente, mas é uma forma de engajamento, uma forma de monetização. E de tomar cuidado com para quem você está postando, porque o teu cliente pode não gostar do que você posta. Com geralmente certeza. quem posta meme é para pessoas da área, para outros advogados. Sim. Geralmente. Sim. Falando em meme, falando em internet, como é que você lida com um hater? Você já sofreu muitos ataques? Porque assim, o Hugo, nosso amigo que vai ser entrevistado aqui também, doutor Hugo, ele frequentemente sofre esses ataques porque, na verdade, a advocacia criminal. ela se confunde muito ali com a parte social, tem uma carga emocional grande. Hoje em dia tem o tribunal da internet, né? Como a gente disse. Eu nunca tive experiências com hater, não, assim. Não tem. Hater, aquela pessoa que vai lá no seu... Todo post que você faz, fala, eu odeio essa mulher, que não sei... Esse dia aconteceu com o Larry. Sério, Larry? Caraca, cara. Esse dia aconteceu com o Larry. Mas por quê? Porque você deu alguma dica trabalhista? Não, a gente tava falando de coisa nossa aqui do podcast, eu falando sobre um estilo de negócio que eu tenho, e a pessoa foi lá e falou que eu sou ganancioso. Falei, mas... ela foi lá, não, você é ganancioso. Não. Eu nunca tive, assim, hater na minha... Assim, comigo diretamente, mas eu participei de um podcast há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, que eu falei que sogra é pra sempre. Mas isso é uma questão que eu ensino. Jurídica, né? Jurídica, que o Código Civil, no artigo 1595, estabelece que os parentes, por afinidade, primeiro grau na linha reta, são para sempre. Ou seja, não acaba com o fim do casamento ou o fim da união estável. E aí, no podcast, foi muito bacana, foi com a Fernanda, e ela... Eu vi esse podcast. Você viu? Quando eu falei, Natália, então a sogra é pra sempre? Conta isso. Aí eu conto que a sogra é pra sempre. Nossa, mas eu fui detonada nos comentários. Essa mulher maluca? O que essa mulher tá falando? Essa mulher não sabe do que tá falando. Minha sogra é pra sempre, sim. E, gente, isso é uma questão jurídica. A sogra é pra sempre juridicamente. Se você não gosta da sua sogra, pra você é sogra, ok. Mas pro direito é sogra. Pro Código Civil é sogra. E aí as pessoas me detonaram. Foi a única experiência com um hater, assim, pesada. Aproveitando o gancho aqui, que é uma pergunta que... Porque eu não gosto muito de me envolver em polêmica, né? Sim. Eu não gosto muito de postar polêmica, eu não falo sobre política, nada disso no meu perfil, porque eu acho que eu não gosto. Tu botou em quem? Não, corta pra... Botei em mim. Não, mas... Capa 11, OAB para todos. Bota a palminha aí na edição. Tem como colocar isso? Vamos lá. Aproveitando esse gancho, também fugindo um pouco do script, mas é uma coisa que também aconteceu com o Larry. Desculpa, cara. Larry Fala. O Larry...
Como é que você lida com questão... Eu sei que já aconteceu com você também, porque eu já vi. Como é que você lida com questão de golpe? Pessoa que tá um usa a sua absurdo. imagem... pô. Não, isso tá um absurdo. Pelo amor de Deus, gente. Não caiam. Se você tem processo na justiça, se algum WhatsApp fizer contato com você pedindo dinheiro, com a foto do seu advogado, dizendo que mudou de número, não caiam. Entrem em contato com o seu advogado, porque isso, infelizmente, é um golpe que nós estamos sem controle. Sem controle nenhum. Sem controle, por quê? Porque os processos são públicos. A grande maioria, quando não tem sigilo, é público, ou seja, qualquer um entra e vê os dados, vê número de documento, pega documento, pode forjar. Então, cuidado, porque eu já vi cliente falando assim, como é que meus dados vazaram tão facilmente? sim, A culpa não é nossa, porque o processo é público. E as pessoas são maldosas, as pessoas estão... Olha, teve uma cliente minha que caiu, pagou quase R$3.000 agora. Sexta-feira de carnaval. Nossa. Caraca. E Pagou ela desce quase- cachorro em você, né? Eu imagino. Mas porque vê que caiu no golpe depois, mas assim, não somos nós a culpa culpados, não é nossa, infelizmente. A OAB está recebendo essas reclamações. Graças a Deus a porque- gente não tem responsabilidade objetiva também, porque se tivesse ia ser um problema sério. Mas não tem como nós termos uma Não. responsabilidade por algo que a foto é pública. Vai lá no teu perfil da rede social, printa, bota num WhatsApp fake e... Esses dias eu fiquei me perguntando assim, cara, como que eles descobriram o celular de vários clientes? É por Eu fiquei perguntando isso. aqueles programinhas. Zapsang. Não. Não, eu não quero falar nome pra Eu não também tomar não quero processo. falar. Mas existem programas que são totalmente contra a lei de proteção de É dados. PPD. Você bota o primeiro nome da pessoa, aparece a Exatamente. árvore genealógica dela toda com todos os dados, CPF. É. Eu já trabalhei em lugares que tinha. É perigosíssimo, porque você está com a vida exposta e não Sim, tem jeito, sim. infelizmente. E hoje em dia, o nosso Código Penal é um problema sério, nosso Código de Processo Penal também é um problema sério. E descobriram que é muito... Eu, como advogado, falar isso é triste, mas é muito compensatório você... Não tô incentivando, não tô dizendo que isso é verdade, mas as pessoas acham hoje em dia que é muito compensatório você fazer estelionato, porque você fica pouco tempo preso, porque é complicado. Eu fui na delegacia fazer um registro de ocorrência, tinha 10 pessoas de estelionato. 10. Então as pessoas descobriram que dá pra fazer isso com a imagem do advogado. E a gente tá sofrendo muito por causa disso. Muito, A gente muito. tá sofrendo muito Mas por causa aí disso. vem a conscientização dos nossos clientes. Sim, a gente tem que educar até na internet mesmo. Agora eu conversei com um escritório e pedi para colocar uma cláusula no contrato, bem assim, na primeira cláusula, que o escritório não tem outro número de contato. O nosso contato é esse. Excelente Recebeu qualquer outro contato de alguém, entre em contato conosco primeiro. Tenta falar com o seu advogado. E cuidado, porque eles estão com inteligência artificial botando voz, vídeo. E Então, pior, assim, tá loucura. não só colocar na cláusula, mas também a gente falar pro cliente, porque o cliente muitas vezes nem não lê lê. o contrato. Mas... Não, deixar na Não, cláusula sim. uma questão de isenção de responsabilidade Sim, nossa, porque sim. tem cliente que ainda Uhum. implica, que reclama, Sim, que quer saber claro, como claro. que os dados vazaram. Ué, o próprio cliente reclama que o dado vazou, os dados vazaram, mas tá lá inscrito no Jus Brasil olhando os processos. Sim, Aham. Assim, muito difícil, uma questão muito complexa. Aham. Seu escritório recebe muitas demandas, né, Natália? Sim. Quais delas que você mais gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer divórcio. Divórcio, consensual ou litigioso? Consensual bem fácil. Ah, Não, dinheiro o fácil, divórcio né? consensual, cara, eu acho que são uma das Eu ações mais gosto, tranquilas que eu eu peguei na gosto. vida. mas Eu é gosto de muito fazer tranquilo. divórcio, seja litigioso, seja consensual. Gosto de ação de alimentos também. E Gosto quando- muito de reconhecimento de solução de união estável. Legal. Porque te dá tem um trabalho maior. Normalmente na questão previdenciária, quando tem junto Sim, a pensão por morte, eu gosto dessas ações bacanas. sim. E, Natália, você pegou aquela fase que tinha que ter primeiro uma separação de corpos. Sim, claro. Eu sou de 2008. Minha advocacia é de 2008. Tinha que ter separação judicial. Já aconteceu com você isso, Natália? De um cliente simplesmente desistir De separar, e de reatar? divorciar, A gente sim. chamava de reatar, né? Não, na verdade, era restabelecimento da sociedade conjugal. Eu já tive Sim, um caso que sim. o casal separou, restabeleceu, e na terceira vez eu falei, não, agora eu não quero Gente, mais não. pelo amor de E Deus. nem era aqui na comarca da capital, era em Cabo Frio. Então, assim, Nossa. ainda dava um Caraca. trabalho, era processo físico, tinha que desarquivar. E eu sou dessa época, sim. A gente falou isso no último podcast, mas a gente pegou o finalzinho dessa época. A gente Sério? pegou o finalzinho dessa... 2010? Não, a época não a época da separação, mas a época do processo físico. Ah, sim. A gente pegou o finalzinho dessa época. Então, enfim, vamos eu lá. nem sei como seria a minha vida hoje se os processos fossem físicos. Não. Imagina ter que ir para
protocolizar uma Projeto. petição, ir ao projeto e pegar um processo para fazer um prazo, ir em outro estado, em outra cidade para poder... É impressionante como E hoje em depois da dia- pandemia tanta coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Muita, Principalmente muita a coisa. advocacia. E a gente vai perguntar isso aqui também no podcast. Tá no script. Então, Volta pro o que mais gosto de fazer, o que mais gosto de fazer é divórcio, né? Divórcio. Qual a área mais... Qual a demanda mais rentável na área civil e na área de família? Na área de família, um divórcio compartilha, né? O inventário, com Inventário. bens, uma pensão por morte, uma boa pensão por morte. Uhum. Na área civil. Tem advogado é que fica difícil. doido com pensão por morte, né, cara? Fica. Na área civil é difícil, porque assim, se você trabalha com indenização por danos morais, você não tem como mensurar se vai conseguir, se vai ganhar, se não vai. Então é complicado. Com a evolução, Natália, daquilo que nós somos enquanto sociedade, qual demanda há pouco tempo mais te surpreendeu? Ou nos últimos anos, assim? LOAS. LOAS? Pedido de PPC, né? LOAS. Surpreendeu Surpreendeu em qual em sentido? questão quantitativa, né? Em saber quantas pessoas precisam de A fato. demanda é infinita, né? Nossa, A demanda é infinita. Tem gente que vive só de luas. sim. Advogados que vivem só fazendo luas. Sim, sim. Ah, especializados, né? Sim, Inclusive, só são fazem bastante LOAS fazem para LOAS. autista, só fazem Faz LOAS LOAS pra para idoso. maior de 65 anos. Tem pessoas Os caras ficam nicharam. muito profissionais nisso, né? Nicharam, é. Mas, Muito. desculpa até interromper, eu sou muito chato, as pessoas do podcast vão me julgar muito. Mas eu acho que o sentido dessa pergunta foi mais no sentido da sua área, uma demanda que surgiu nova. Por exemplo, na minha opinião, eu fiquei babacado, assim, não tem outra palavra pra falar, quando eu descobri que existia constelação familiar e herança digital. São duas coisas que são temas recentes, Sim. que vieram com a tecnologia e tal. E são temas muito, muito legais. Eu cheguei a fazer constelação. Herança digital. Interessante. É legal. Você, hoje em dia, você tem os seus arquivos na internet. Quando você falecer, alguém vai ter que herdar isso também. Cara. Né? No iPhone aparece isso. Sim. Uma opção que você coloca, uma pessoa que vai ficar responsável pelo No Facebook conteúdo que tá também aí. tinha, né? Então, Sim, tem. Qual foi a demanda que mais te surpreendeu nesse sentido? Atualmente, as Sim. demandas, É. reconhecimento de paternidade socioafetiva. A socioafetividade como cada dia mais importante do que os vínculos familiares, os vínculos sanguíneos. Então tem muito. A cada dia que passa, tem mais. Tem mais Virou meme na internet, padrastos, inclusive. madrastas que estão buscando reconhecimento dos seus filhos afetivos, Que socioafetivos. legal. E quanto mais... isso tem aparecido muito, gente. É muita coisa mesmo. Tem. Legal. Isso É pode algo- significar alguma mudança positiva na sociedade? Não, a área das famílias é a área que mais muda todos os dias, porque a sociedade nem de longe é a mesma sociedade do ano 2000, por exemplo. Uhum. Nem do ano Você- passado. Código mesmo. Civil é de 2002, mas quanta coisa mudou do Código Civil para cá? Não tinha adoção Uhum. homoafetiva, casamento homoafetivo, não tinha Poliamor. paternidade socioafetiva. Poliamor que tá aí ainda, né, engatinhando em algumas questões. Pode ser que lá na frente tenha algum tipo de Você já pegou regulamentação. algum caso? Desculpa eu interromper, mas é porque essa questão sempre me gera um embaraçamento na minha cabeça. Não por eu não concordar, por eu não aceitar nada disso, Poliamor? mas a questão sucessória. Não, a Eu- questão sucessória fica super um- complexa. Nunca peguei nenhum caso, porque eu acho que isso vai... Daqui para frente que isso vai começar. Mas ontem mesmo eu estava falando sobre um caso de um reconhecimento de união estável pós-mortem, onde a minha cliente é a companheira que viveu com ele quando ele estava ali no período... quando ele morreu. E ele era casado, não tinha feito o divórcio. Então, quando ele morreu, essa esposa foi lá e deu entrada na pensão por morte. Ela começou a receber a esposa, mas já era separada de corpos. A minha cliente companheira teve que ir para a justiça para poder reconhecer a união estável e conseguir a pensão. Conseguiu. O INSS recorreu. O tribunal reformou, declarou nula a sentença porque tinha uma terceira pedindo pensão por morte. Nossa! Nossa, caramba. Aí, como essa terceira não participou do processo originário do julgamento, então o tribunal decidiu por Como é que você resolve um declarar caso nula. desse, Natália? Vamos ver quem tem direito, né? Vamos ver quem é de fato, porque assim, Isso se não o dividir Brasil, três, né? não, o Brasil ele é um país monogâmico, por mais que a Sim. gente
veja muitos É até casos crime você ser casado com 2 pessoas, né? A bigamia, O Brasil é monogâmico, então é Sim. uma única relação que tem que ser reconhecida. A regra é essa, então entendo que uma única pessoa vai conseguir a pensão. Existem casos de divisão de pensão? Existem alguns casos de uniões simultâneas. E aí, mas se chegar lá em cima, eu entendo que por essa última decisão do STF, né, que resolveu isso e reafirmou a monogamia, a pessoa se chegar lá em cima não ganha. Tem que realmente decidir quem é que tem o direito. Né? Quem é que realmente era uma família no momento da morte? Quem é que realmente era o companheiro, a companheira, aí sim, de fato, é o que tem direito. Quais são os temas mais pesados na sua área que você trabalha, Natália? Alienação parental, guarda. Alienação parental. Alienação parental, Quando guarda. você está atendendo uma alienação parental, Natália, e aí eu pergunto daquele caso que você mesmo está atendendo pessoalmente o cliente, você ouve você ouve uma versão, né? Você ouve uma versão. Como que você identifica que de fato está acontecendo uma alienação parental sem compensar Então, assim, com a parte contrária? eu não tenho essa... A gente não tem essa percepção. A gente sempre acredita no que o cliente está falando. Sim. Então, a gente não sabe ao certo. Já se surpreendeu em algum processo Já. de você entrar falando uma coisa e depois, Já, numa contestação, você fala, meu Deus. Toda história tem o lado de um, o lado de outro e a verdade. Que você não sabe. E tem a verdade real, aquela que se busca, né? Então, assim, já me surpreendi, sim. Já o cliente falou uma coisa e era outra. Já tive muitos casos assim, porque as pessoas mentem, né? Ou as pessoas contam a versão dela, na percepção delas, que nem sempre é a realidade. Então, assim, já tive casos, sim. E são casos pesados. Eu não gosto de pegar casos de alienação parental. São pesados mesmo, né? Vamos lá. Pesadíssimo. Porque a criança é sempre a maior prejudicada e você está lidando com uma criança. E isso me faz, aí sim, voltando lá atrás, isso me gera um medo. Porque é uma criança. O que a mãe fala, vai na casa do pai, o pai vai fazer alguma coisa. Se acontece alguma coisa com aquela criança, eu posso me sentir culpada, porque parece que eu não fiz nada. E tem coisa que não depende da gente. Sim. Não tem jeito. Vamos lá, uma próxima pergunta. Que a gente aqui no podcast a gente vai falando e a gente vai fugindo do script. Vamos voltar pro script. Uma pergunta que a gente fez, que é bem interessante, que a gente não pode deixar de reparar que você se veste muito bem. Como... Nada. Como você acha que a forma que você se veste e as cores que você usa, que as cores têm significado, cada cor tem um significado diferente. Como você acha que essa forma que você se veste, as cores que você usa, ajudam no seu posicionamento? Olha, doutor Ricardo, eu acho que a gente chega antes, né? Quando você está bem vestido. Não quer dizer nada. Tem gente que pode saber muito mais e não estar bem vestido do que uma pessoa que está impecavelmente bem vestida, sem nada amarrotado, tudo perfeito, Só que nossa imagem vale muito. E eu sempre fui assim. Eu não tenho jeito. A Natália é essa Natália aqui que gosta de maquiagem, que gosta do cabelo arrumado, que gosta da unha feita. Eu sou essa pessoa. Então, diferente, não sou eu. Olha, eu entrei na sala de aula no dia da eleição de chinela havaiana. Eu falei, gente, olha só, hoje eu tô de havaiana, mas é porque eu tava ali o dia inteiro de sapato alto, fiquei com calo e fui. Mas ninguém me vê sem salto, assim, exceto na academia ou em momentos assim... Eu nunca vi mesmo. Mas isso é uma coisa minha, só que é importante, sim, o posicionamento. A pessoa precisa, sim, estar vestida adequadamente para a sua profissão. A advocacia é uma profissão formal. Você não vai despachar com juiz de saia curta ou de decote, assim, toda. É importante a pessoa estar bem vestida, conecta, né, trabalhista? Foi. É verdade, o trabalhista. Gente, não, o trabalhista tem isso. Hoje ele tá com um terno. O doutor Ricardo falou: nossa, você tá bem trabalhista hoje. Mas é uma brincadeira que a gente. Mas eu assumo a responsabilidade. Foi eu que comecei com uma brincadeira, né? Porque dizem, né? A gente brinca muito, eu brinco muito com. Fama horrível, o Rodrigo cara. Plaza, que é o ex-presidente da OAB Campo Grande. Eu falei assim, Rodrigo, bem trabalhista, mas assim, só uma brincadeira, mas isso serve para todas as áreas. A pessoa bem vestida. Sim. Você não precisa estar com a melhor roupa mais cara, até porque a gente nem tem condições para isso, mas estar sempre alinhado, com a roupa limpa, perfumado, né? Com o cabelo alinhado.
Tem que estar, porque Sim. a imagem Impondo é respeito, tudo. né? É diferente, o teu posicionamento é diferente. Com certeza. Não tem jeito. Isso pra Com todo certeza. mundo, pro homem, pra mulher. O homem está bem alinhado, com um terno, Sim. né? Com uma gravata bem Essa arrumadinha. gola é italiana? Só pra perceber. Porque eu fui na loja de terno hoje, e aí a gente fica estudando tudo que tem lá, né? E é bonita a forma que é dessa gola. Eu adoro minhas cores vibrantes. Mas né? mas tem que ser, Eu tem que ser. gosto, assim, do vermelho, do vinho. Sim. O preto também. O preto é básico, um pretinho básico. Não, o Tá preto- tá sempre alinhado. Fazer uma audiência, eu gosto de Combina. usar um preto. Tá na dúvida, vai Tem de preto e gente que branco. diz que em audiência ou para atender um cliente, para passar credibilidade, tem que estar de azul marinho. Né? Isso é a psicologia das cores, que eu não uso muito, não, Sim. mas eu sei que existe. Mas o que eu gosto? Estar sempre bem vestida, alinhado, perfumado, porque eu acho que isso é uma marca, Com um certeza, branding. com certeza, Branding, com certeza. branding. Eu li um livro sobre branding há um tempo atrás e isso é importante. As pessoas me reconhecem, às vezes, porque sabem que eu gosto do mesmo perfume. É o mesmo perfume desde que eu dou aula lá há Caramba! 15 anos atrás. Tem um destaque seu no Instagram, um highlight sobre branding. Sobre né? o branding. Que é Sim. sobre esse livro, que eu lembro que eu abri uma caixinha de perguntas e perguntei, quando você lembra de mim? Porque é importante, né? Você saber quando você sai, o que as pessoas falam a seu respeito? Isso. Que é a mal vestida, é a que não sabe nada, é a que fala errado? Ou é a que tá bem vestida, é que tá perfumada, que é inteligente, que estudou, que não estudou, que é um bom Sim. advogado? Ou aquele advogado ali é ruim? Você tem que saber o que as pessoas falam a Sim. seu respeito. Sim, Isso é sim, importante, né? Se preocupar com isso, né? Preocupar. Qual é a É pra poder sua. tentar reverter Qual é o alguma teu. interpretação equivocada Qual é a seu sua respeito. imagem? Qual é a imagem que você está passando para as pessoas? Uhum. É isso, né? É importante. Mas claro que eu gosto de passar a imagem da pessoa que estuda, que estudou muito, que trabalhou e que para ter alguma coisa na vida teve que trabalhar, mas que gosta de aliar isso à atividade física, a estar sempre apresentável. Não Apresentável. adianta, se eu não estiver apresentável, eu nem saio de casa. É. É isso, acabou. E a Vou pandemia? no salão? Vou no salão sim, 2 vezes por semana, faço meu cabelo no salão, faço a minha unha, vou pra academia, tô sempre arrumada. Mais do que, eu se, gosto. mais do que Tem que ser se cuidar pra profissão, você se cuida pra você mesmo. Né? Autoestima é tudo. Quando a sua autoestima é baixa, todas as áreas da sua vida vão ruim. Porque se você não gosta do que você Sim. olha no espelho, você não vai refletir isso nas áreas. Ai, Nossa, não, hoje eu é tô verdade. horrorosa, vou atender assim toda hora. Não, eu vou atender, eu vou me arrumar, vou lá atender meu Vou. cliente, vou dar o melhor de mim, vou estar bem. E é Vou isso. fechar aquele contrato milionário, vou bem, terno bonitão. Tá? E isso não é uma questão de futilidade. Não. Tá? Não, de Antes que forma as alguma. pessoas imaginem. Não é futilidade, isso é uma questão de cuidado. Sim, Cuidado com si próprio. sim. Eu gosto desse cuidado. E essa é a Natália, e vai ser a Natália. Vou estar velha, assim, se quiser me maquiar quando eu morrer, me maquia. Meu Deus. Como que foi pra você advogar na pandemia, Natália? O que você mais Foi. aprendeu e o que mais a pandemia ensinou pra nós advogados? Foi desafiador naquele primeiro momento, porque o advogado ele vive de movimento, né? O advogado vive de audiência, de atendimento, e de repente tudo fechado, você não podia atender, você tinha aquele medo. Eu aprendi a me reinventar e a trabalhar dentro de casa e saber que dentro de casa eu também conseguia ter resultados, bons processos, Sim. bons atendimentos, boas decisões. Uhum. Eu percebi isso, que eu não precisava tanto do presencial, que eu posso deixar meu escritório fechado por 2 semanas ou um mês, que eu vou continuar trabalhando porque eu tenho ali meu computador, meu sistema e como funciona, como as coisas funcionam. Sair um pouco daquela rotina ali de abrir o escritório, fechar, Sim, é sim. diferente, né? E ver que a advocacia mudou. A advocacia hoje nunca É mais vai ser outra a coisa, né, É. cara? É outra coisa. E pegando um pouco esse gancho da pergunta do Larry. Eu só odiei dar aula online, gente. É. Eu odiei eu odiei, porque eu gosto mesmo Não de gosto do entrar numa contato, sala né? de aula e do aluno perguntar, de você olhar para o aluno, entendeu? E de andar, de escrever no quadro. Isso foi horrível. pra mim. Lousa, né? Ah. Horrível. Olhar pra câmera e ficar ali, e aí, gente? E todo mundo vocês com a estão câmera aí? desligada. Tá tudo bem? Vocês estão aí? Oi, gente, tô aqui. Oi. Alguma dúvida? E a hora não passava. Era uma coisa horrível. De manhã, então, era terrível. Uhum. Você falando ali e sabendo que as pessoas não estavam prestando atenção, porque não tá, né? Não tá. É complicado. Não tá. Vamos lá. Eu vou até. Essas perguntas aqui a gente já tratou. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou emendar essas 3 perguntas aqui, na verdade. Como que você faz, Natália, doutora Natália, para poder cobrar honorários de forma justa e sustentável no seu escritório? Vou emendar a segunda pergunta. Você já tomou calote? Acho que a gente estava falando disso há pouco tempo, né? Uma coisa que me fez fugir da área civil
civil, que eu digo civil raiz mesmo, aquele dando moral, vou processar você porque você bateu no meu carro, foi justamente eu ter o medo de você processar uma pessoa e ter que ficar caçando bens do devedor. Hoje em dia tem sistemas informatizados que ajudam nisso, né? Mas isso foi uma coisa que me fez fugir. Como é que você faz para administrar esse risco? Já te perguntando as 3 coisas ao mesmo tempo. Desculpa até pela quantidade de perguntas. A primeira pergunta foi qual? A primeira foi como você precifica os honorários de forma tá. justa e sustentável. Então, eu nem sei se tudo eu precifico de forma justa e rentável. Eu acho que eu vou ali de acordo... Eu tenho um pouco de feeling do que me dá trabalho, do que vai me dar muito trabalho. Por exemplo, uma ação de guarda. Eu sei que vai dar muito trabalho, então eu tenho que precificar de acordo com aquilo. Então, pode ser até que eu cobre pouco, às vezes, em alguns casos, outros cobre muito, mas isso depende muito de cada situação concreta, sabe? Eu uso muito como parâmetro a tabela da OAB, uso sim, por mais que eu acho que ela é defasada, tá até para ser modificada agora, mas ela me dá uma base. Mas tem coisa ali que é muito barata ou coisa que é muito cara. Então, eu tento fazer ali uma análise pelo que eu já vivi daqueles processos. Então, é uma partilha. Eu sei quanto tempo leva uma partilha litigiosa aqui no Fórum de Bangu, ou no Fórum de Campo Grande, ou no Fórum de Madureira. Eu sei mais ou menos, então eu vou cobrar X porque eu já tenho um entendimento de como funciona. É mais ou menos isso. Calote já levei, como todo mundo. Como Já todo processei. Já Já tive cliente? que ir para a justiça para processar. Alguns a gente Já tive que deixa para processar lá. cliente, cara, é Eu já muito tive ruim também isso. que processar. É muito ruim. Muito Mas ruim. também eu aprendi agora a demitir cliente, né? Sim, sim. Quando tá muito assim, tchau, eu não vou ficar trabalhando de graça, porque é aquilo que eu falei pra vocês, não me peça de graça o que eu tenho, o que é meu sustento. Então eu aprendi que tem clientes que não valem a pena a nossa paz. A paciência que você estava falando, né? A paciência e assim, uma coisa muito importante na advocacia é a confiança. O nosso contrato com o nosso cliente é de confiança, ele tem que confiar em nós. A gente entende que tem colegas, tem profissionais que acabam rompendo com essa confiança do cliente, assim como em todas as áreas têm isso, não é só na advocacia. Mas quando a confiança é quebrada, nunca mais é a mesma coisa. Então, se o cliente começou a desconfiar de mim, se o cliente está achando que sou eu que não faço nada, se o cliente está falando alguma coisa diferente do que eu estou vendo ali, é a hora, talvez, de ir embora. Eu, nesses últimos processos que eu renunciei, foram 2 ou 3, tava muito estressante. Já tava assim, tava esgarçado. Tava esgarçado. Não dava mais pra voltar. O elástico já tava. E eu não tinha mais condições. Eu já não queria mais ver o nome do cliente na mensagem do WhatsApp. Mas quando você já tava fala afetando isso, sua saúde mental, né? Quando você fala isso de já estava assim muito ruim, é porque você quem absorveu isso ou foi o seu time? Todas nós. A gente Todo absorve mundo. juntas, né? Uhum. Porque se fala com uma, fala com todas. Assim, no sentido, se fala Era mal... uma perturbação pelo WhatsApp, por exemplo? Sim. Ligação. Tem tudo que você possa imaginar, mas hoje em dia a grande maioria da perturbação é por WhatsApp, são muitas mensagens, é cobrança, o processo não anda, mas o pai do meu filho vai continuar pegando ele tá fazendo isso com o meu filho, e no processo mesmo você não vê aquilo ali, a pessoa que espera que você suspenda uma visita, a outra espera que você consiga a partilha rápida, e não é assim, não depende de mim. Vai lá olhar o processo. É muito difícil, né? Esse pós-venda. O momento, eu acho que o momento do contrato é muito difícil. O momento do contrato, porque enquanto o processo está em andamento, o contrato está ali vigente. Sim. Esse momento é muito difícil, porque tem cliente que é muito ansioso e a gente entende a dificuldade do cliente. A gente entende que o cliente está ali nervoso, mas tem coisa que, infelizmente, a gente não pode fazer. E o cliente acha que você está vivendo em função dele ali, né? Porque, por exemplo, ele vai te mandar uma mensagem hoje, aí amanhã ele te manda de novo. Não, e às vezes são textos. Sim. E áudios. Eu falei com o Larry esses dias, teve uma cliente que mandou áudio de 17 minutos. Mané, aí é brincadeira. Ela me mandou, eu falei, olha, com todo respeito, eu não consigo parar e ouvir um áudio de 17 minutos. É melhor ligar, né? Não, e ela falou... É melhor ligar. É melhor ligar, mas ela falou, kkk, amanhã você ouve. Então, assim... Mas agora tem o transcrever, né? Mas 17 minutos de transcrever... Né? Eu nem sei se transcreve, mas é muita coisa. É verdade. Vou interromper, vou quebrar o protocolo de novo. Você falou de tabela da OAB. Já que a gente está fazendo um podcast de empreendedorismo, principalmente para jovens como nós, muitas pessoas jovens não conseguem cobrar o valor da tabela da OAB porque elas não têm posicionamento suficiente, não têm experiência suficiente, ou mesmo não passam a confiança necessária para o cliente para poder cobrar esse valor.
E você já tem muita experiência, você já consegue cobrar mais até do que a tabela da OAB, porque a tabela da OAB é só um parâmetro. A gente pode cobrar mais pode cobrar menos. Qual a sua dica para os advogados que estão começando e não conseguem cobrar os honorários que estão ali naquela tabela? A dica é que valorizem o seu trabalho, porque às vezes você cobrar um valor muito mais baixo, você vai pagar para trabalhar. Eu sei porque eu tenho um caso lá em Bangu, um advogado que ele pegou a carteira na nossa gestão e uma vez ele me perguntou, quanto que eu cobro para fazer uma revisional de alimentos? Eu falei, não cobra menos que X. Ele cobrou R$2.000. Era na Ilha do Governador, ele teve que ir 3, 4 vezes lá, já pronto, foi embora o dinheiro que ele recebeu. E nem solucionou, recebeu, pagou várias vezes para ir, porque tinha que desarquivar o processo primeiro. Então, assim, depois eu sempre falo dele, porque ele fica assim pra mim. Ele lembra de mim, Natália? Eu falei, lembro que tu cobrou pouco. É melhor não ter mas eu não posso perder o cliente. Será que não? Será que valeu a pena pra ele ter esse cliente que pagou a ele, sei lá, R$1.000, R$2.000 e ele teve que pagar 3? Sim, para trabalhar, para ir, o tempo que ele perdeu. Será que valeu a pena as demandas que ele deixou de atender para poder atender esse cliente? Então, eu sempre digo para os jovens advogados, não é porque você é jovem e tem a OAB mais nova, é que você sabe menos ou que você pode cobrar menos. Sim. Você só tem menos experiência. Sim. Mas faça jus. Você é advogado como eu, como você, como Larry. Se for o caso, faz uma parceria, faz alguma coisa. Não sabe, faz parceria. É muito comum fazer parceria em início. Sim. Ou pedir ajuda, né? Pede ajuda para alguém e pergunta, quanto que eu cobro? No grupo da nossa OAB, inclusive, as pessoas se ajudam muito lá. Muita coisa, né? Tanto no grupo geral da OAB, quanto nos específicos. Porque nós temos... É porque você faz parte da OAB Bangu, mas você não faz parte do grupo, né? Tem um grupo com mais de 700 advogados. E ali tem muita ajuda. Legal. Tem muita ajuda. Tem. As pessoas perguntam e as outras... Doutor Marlon me ajuda muito na área. Na área de direito público, né? Eu pergunto pra ele mais coisas cíveis mesmo, porque a de direito público eu domino bastante. Uhum. Porque eu fiz especialização em regulação, eu sempre gostei muito de... Doutor Marlon Veloso, um abraço, um beijo pra você, porque você é muito gente boa. O Marlon, ele é presidente de uma comissão, né? Presidente da Comissão de Direito Público. Sim. E ele dá aulas lá, ele conversa, ele bota texto, ele fala mesmo. Às vezes eu tenho que ir lá dar uns... Dá uma travada. Galera, vamos voltar pro foco. Mas ele é bom, eu gosto muito dele. Ele é ótimo. A gente tá com a gente há bastante conecta tempo. bastante. Gente boa. Tem a Comissão de Direito do Trabalho, que é uma comissão bombadíssima. Se você entrar no grupo Direito do Trabalho... eu já participei um pouquinho do grupo, mas... Do grupo do WhatsApp? Saindo, Mas o grupo é bombadaço. Eu acompanhava, tinha a Evelyn Poiares lá, não tava? Tá, a doutora é maravilhosa, minha amiga. A doutora Evelyn, o esposo dela é o Sérgio Poiares, não é isso, Sérgio? Luiz Poiares, eles são ótimos, professor. Maravilhosos, são meus amigos. Eles dão aula lá no Fera, que foi onde eu fiz o meu cursinho da OAB. E eles foram fundamentais até. No final, tem uma revisão geral, assim, da primeira fase. E eu me lembro que eles têm muita inteligência, eles trabalham com isso há muito tempo. Então, eles identificam muitas coisas que vão cair de verdade. É impressionante isso. O pessoal que trabalha com cursinho de OAB, eles têm umas métricas ali de qual assunto que demora a cair, que cai mais. E foi fundamental pra mim, Natália. Minha amiga demais. Ela é muito legal. A Evelyn é minha irmã. É divertida a aula dela. A aula do esposo dela... Eu fico marcante. me perguntando, será que se eu tivesse tido uma professora como a Evelyn, eu não ia querer ser trabalhista? Será? Eu acho, sabe, Evelyn? Será? Os professores influenciam muito a gente. Acho que você mesmo influenciou muita gente a seguir na área de família. Né? Sim, tem muita gente que segue, que gosta, que vem falar, peguei o primeiro processo, lembrei das suas aulas. Que legal. Deve ser muito bom isso, né? Isso é uma coisa que depende de mim. Por isso que eu gosto muito de dar aula. Dar aula, eu sei que depende só da Natália. Chegar lá e dar uma boa aula, passar o conteúdo. A advocacia não depende só de mim. Sim. Não depende só de ser uma boa advogada técnica. Depende de outros fatores. Você se identifica mais como advogada ou como professora? Eu gosto muito dos dois, mas assim, entre lecionar e advocacia, eu fico um pouquinho mais com lecionar, porque eu sei Sério? que depende só de mim. Que legal. Caramba. Não tô dizendo que eu largaria tudo pra só dar aula. Mas eu amo dar aula porque eu sei que depende só de mim. Legal. Da minha visão, do meu estudo e de como passar uma matéria para o aluno para fixar. Porque eu sei, tudo que eu não gostava nos meus professores, eu fiz comigo, né? Pra dar certo. Porque é assim. Mas é assim que a gente é. Natália, na sua opinião, como que as mudanças na nossa sociedade,
elas impactam o direito de família. Muito, como eu disse agora. A sociedade nem de longe é a mesma dos anos 2000. Uhum. E a sociedade está mudando e o direito ele não pode fechar os olhos Não para a pode. realidade. A realidade é essa. Ela tem que, o direito, na verdade, ele tem que ir se adequando, né? A Aquilo realidade. que as escolhas humanas vão... Por isso que eu digo para os Criando. meus alunos até que o nosso Código Civil é muito obsoleto. Não liga pro Código Civil, não. Por Não que, precisa Natália? trazer. Já estão fazendo outro, né? Porque o Código, já tem um outro projeto. O Código Civil não tem nada, tem separação judicial por culpa, quem vai perder, coisas que não existem mais. Uhum. Entendeu? Coisas que já acabaram. Imagina o Código Penal, então, hein? Eu não sei mais. O Código Penal eu não estudo desde 2008. Doutor, mas você não perdeu nada porque está a mesma coisa desde 1940. Doutores deputados, por favor, vão tomar providência. Não é bastante impressionante na área de família como que muitas vezes os nossos clientes, eles querem problemas na área de família? Você vê por esse lado, Natália, às vezes a mãe, o pai, ele não quer resolver o problema, cara. Quer implicar com o outro. Ele né? quer Isso implicar, acontece. ele Tem aí quer uma fazer alguma parcela. coisa. Não existe isso Sim. também. Tem a parcela da implicância, Ótima pergunta. da picuinha, mas também tem a parcela daqueles que querem resolver e que não certeza, aguentam com certeza, mais. com né? certeza. Tem sim, tem os Agora, dois lados. É curioso quando o advogado, porque isso acontece comigo, claro, eu tô atendendo uma pessoa, eu percebo que a pessoa ela quer gerar algum tipo de problema. Existem alguns problemas que poderiam ter sido resolvidos e não foram resolvidos por uma falta de conversa, de repente. Como que você utiliza, Natália, técnicas de persuasão para negociação com parte contrária, por exemplo? Você faz isso? Na verdade, a advocacia da área das famílias, ela precisa do advogado que entenda que é importante conciliar, é importante que a outra parte entenda que às vezes o conflito ali é pior para os dois, principalmente para a criança, quando tem criança envolvida. Então a gente tenta, mas eu não uso nenhuma técnica específica, não. É só mesmo uma tentativa, tentar ali ser simpático, ser agradável, entender que eu estou ali como como um instrumento para a resolução daquele conflito. Não é para botar mais pilha no conflito, não, porque se alguém quiser me contratar para botar, não, eu quero tentar resolver, pacificar, tentar. Agora, é óbvio que às vezes não dá. Às vezes o outro colega, o advogado, ele não quer, ele leva pro coração. Sim. Às vezes a pessoa não quer e aí a gente vai pra briga mesmo, vai pro litígio, não tem jeito. Mas a gente sempre tenta antes, né? Doutora, Você sempre tenta? Desculpa. Não, pode falar. Normalmente a gente sempre tenta um contato antes de propor a ação pra ver se dá pra resolver. Não Legal, tem não alguns sempre, escritórios não que em gostam de alimentos, fazer mas isso. em divórcio a gente faz. Às Aham. vezes numa regulamentação de convivência, a gente manda uma proposta Aham. e tenta ali estar aberto pra O que isso. você tem achado dessas conversas anteriores ao ajuizamento, cara? Poucas vezes resolve. Poucas vezes produtivas. Poucas Infelizmente, vezes. né? Poucas vezes. Infelizmente. Eu acho também porque a pessoa recebe uma notificação do advogado da parte contrária, sem Mas às advogado. vezes nem notificação, às vezes manda uma mensagem do WhatsApp, pede o Uma contato ligação. pede o contato do advogado para falar de advogado para advogado, às vezes é mais fácil. Uhum. Mas nem sempre a gente tem êxito, não. Assim, é muito pouco. Não, né? e é o que o código CPC ele incentiva nessas Incentivo. isso aí. resoluções alternativas Isso aí. métodos De conflito. alternativos de resolução. Todos de os conflito. envolvidos Isso aí eu tive nos na conflitos- faculdade. Todos os Mediação e envolvidos- conciliação. Todos E- os envolvidos nos conflitos familiares têm que tentar chegar a uma resolução consensual. Empreender todos os esforços para isso, né? Mas nem sempre a gente consegue, infelizmente. Doutora Natália, a gente está chegando à última pergunta, mas como aqui a gente não segue nenhuma regra, eu vou fazer uma pergunta antes da última, porque a gente acabou de falar de métodos alternativos de resolução de conflitos, falamos de conciliação e mediação, mas existe também uma que é muito boa e dá muito dinheiro e é muito legal de trabalhar, que é a arbitragem. Você trabalhou com arbitragem? Não, nunca trabalhei. Arbitragem. A arbitragem é muito legal. Não, É muito eu legal. trabalhei Tem muito em questões muito técnicas, assim, mas Sim. é muito legal. Tem alguns contratos que tem a cláusula, né? Tem que o juiz arbitrava. Mas acaba. Tem pessoas que nada foge da prestação judiciária, né? Então a pessoa fica insatisfeita com a decisão arbitral, vai pro juiz, mas o juiz já pega a cláusula do contrato e fala assim: olha só, isso aqui já foi resolvido. Sim. Nossa última pergunta pra gente encerrar essa participação maravilhosa é saber se você tem alguma opinião de algo no direito civil, de família, ou de qualquer outra área que você atue ou sinta alguma necessidade que precisa ser reformulado. Eu entendo que hoje o ponto principal é que tem que estar no nosso ordenamento jurídico o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso é uma questão importantíssima, Importante. porque eu, como dou aula disso todos os dias,
eu acabo recebendo perguntas. Ué, mas não tá na lei. Tá na lei que é homem e mulher que podem se casar, quando na Ainda verdade... falam sobre isso, Natália? Falam. Tem muitas pessoas que ainda acham que não pode É mesmo? casar. Que é pessoas proibido, do tipo assim, é mesmo sexo. proibido. As pessoas acham que é só a união estável, que a união Aham. estável pode, mas o casamento não pode, quando Caramba, pode. Estudante de direito que ainda acha isso. Interessante, né? Porque às vezes o estudante de direito está no início ainda sim, não tem. sim. E é o que eu falo para eles: preconceito aqui dentro a gente não tem. A gente estuda o que tem, o que a gente tem aqui na jurisprudência, o que cabe e o que não cabe. Cabe casamento entre pessoas do mesmo sexo desde 2013, com a Foi uma discussão resolução muito grande. 175 do CNJ. Eu não falo aqui sobre casamento na igreja, nada disso. Eu tô Não, falando é do casamento casamento. civil, É casamento direito de civil. constituir família. Direito e ponto final. E aí, por isso que toda hora eu falo direito das famílias. Não sei se vocês repararam que eu não falo Sim. direito de família, direito das famílias, Sim, porque nós sim, não eu temos percebi mais uma só a forma família de família. brasileira. Né? A família brasileira, a única forma de família até 1988 era o casamento. Só tinha regulamentação e só tinha proteção o casamento. Em 88 veio a união estável. A união estável ela foi elevada à categoria de família. Então, eu tenho família da união estável, a família do casamento, a família de pessoas do mesmo sexo. E o direito Tem de constituir outras- família não se restringe a relações amorosas, né? Você pode ter, hoje em dia, no Brasil, que a gente tem uma sociedade Dois primos vivendo juntos, a tia com os Exatamente. sobrinhos. As pessoas vivem em família e não tem por que não ter Sim. proteção jurídica por conta disso. Por isso que não é mais direito de família. É uma construção nossa, o direito das famílias. Assim como a gente não tem usado mais o termo regulamentação de visita. Porque pai é visita? Mãe é visita? Será que Convivência, né? pai e mãe têm o direito de convivência com os filhos? Então, é uma tentativa aqui de resgate na Excelente. questão das palavras, né? Uma tentativa. Então, eu acho que isso é uma questão que eu acho que deveria mudar o quanto antes, Ricardo. Perguntinha polêmica. Lei de juizados especiais. Tinha que mudar para poder não permitir que as pessoas ingressassem sozinhas. Né? Também. A Minha questão, opinião, tá? a Eu acho questão da audiência de conciliação. Porque eu peguei pavor de juizado por causa disso. Eu entrei com um processo na vara civil, a gente costuma entrar, né? E julgamento antecipado da lide, tem prova, não tem, acabou. não precisa de audiência. Não tem nada. O CPC bem Não tem nada ali. Não, você analisa as provas, você explica o direito e tudo mais. Mas a questão da audiência de conciliação pro advogado que tá começando, que tem uma gestão, e às vezes você pega um processo, o advogado que tá começando, às vezes ele tem um processo em Bangu, outro processo em Petrópolis e outro em São Paulo. Sim. Então você tem que ficar fazendo. E São Paulo tem o Sejusc, né? Que é maravilhoso, Mas o Sejusc. Mas é porque você tem que se deslocar. Isso é uma perda de tempo pro juiz. Pro juiz não, porque o juiz não faz audiência de conciliação, né? Mas é uma perda de tempo pro funcionário do juiz, tá no fórum, que ele podia estar fazendo outra coisa mais produtiva. É uma perda de tempo pro cliente, é uma perda de tempo pro advogado. E muitas vezes eles estão evitando, se você não colocar o juiz 100% virtual, você tem que ir presencialmente na audiência. Eu acho que também tem muita questão dos próprios juízes, tem a questão do CNJ que manda eles irem e tudo mais, e eu não quero entrar nesse mérito. Mas como é que você vê essa questão de mudança legislativa do juizado especial e tem alguma outra que você tenha algum interesse? Você tem alguma pergunta para fazer? Porque a gente já está chegando no final do... Eu acho que a Lei 9.099 ela deveria ter essa mudança da pessoa não poder propor a ação sozinha, porque as ações dificultam o julgamento e aí tira uma parte aí do serviço da advocacia. Sim. Em questão às audiências, existem casos que realmente não necessitaria de audiência e eu tenho visto muitos juizados fazerem a CIJ. Já tudo direto, que aí você... Antigamente você tinha que ir para conciliação, pra depois marcar a IJ. Era pior Então agora ainda, eu né? acho que tá melhor. Eu também Tem coisas peguei. que eu preferia realmente que pudesse ser virtual, que pudesse ser mais simples, mas a gente também entende que tem muito advogado que precisa fazer essas audiências, né? Não, e eu vou avisar, eu vou Então- até fazer uma retificação aqui, porque, na verdade, a nossa classe, ela luta muito para que a gente consiga fazer audiências presenciais, principalmente em questão de sustentação oral. Isso está sendo Sim. uma briga muito feia da advocacia e a gente tem ganhado essa briga. É porque existem casos, eu entendi o que você quis dizer, que Sim. existem casos que já estão todas as provas nos autos que Sim. poderia não ter audiência. Provas documentais, alguma É. coisa que
Ou que fosse perguntado, não que fosse uma regra, ó, você vai entrar com o processo, já vai sair na distribuição a data da sua audiência. Antigamente era assim, né? Você distribui e sai a data da audiência. Hoje em dia tá bom, né? Normalmente é a CJ. E não tem demorado muito, não. Pelo menos eu tenho visto que não tem demorado. Mas, de fato, é uma ali, a gente perde o tempo para ir numa audiência que... E não só a gente como advogado, mas o poder público, o judiciário como judiciário... Mas aí a gente tem que ver o outro lado, dos advogados que precisam dessas audiências e que trabalham com isso. Pois é, mas aí é uma verdade, outra, né? Assim, a gente tem que ter outra né? visão. É uma questão polêmica. Porque é polêmico dos dois lados. Polêmico, e a gente não tá aqui tomando nenhum partido, porque, na verdade, o avanço da tecnologia ela acaba roubando muitos empregos. E a advocacia é um deles. A advocacia de massa, muitos advogados de massa vão perder o emprego por causa da inteligência artificial, isso é fato. E a gente não tem como combater isso de uma forma pessoal contra a tecnologia. Mas é uma coisa que precisa é uma questão, um debate importante. E a gente precisa falar dos dois lados. E a gente não está tomando partido nenhum, mas eu acho que é interessante a gente levantar esse debate até para as pessoas comentarem. Eu tive um caso meu contra uma operadora que não teve audiência. O juiz me perguntou se as partes... Qual o juízo? Não vou falar. Falando off, porque eu vou começar a distribuir para lá. Não tem como. E aí, teve julgamento antecipado ali. Então, tem alguns casos que tem, mas outros que... É porque na pandemia isso foi uma realidade. Né? Na pandemia, o juizado, ele usou e abusou do julgamento antecipado. Tem alguns casos, por exemplo, você na trabalhista deve ter muita audiência virtual, né? Muita. Mas também já tem muitas presenciais, já tá voltando, né? Já. Será que o olho no olho não é melhor do que o virtual? Porque às vezes eu detesto, às vezes, quando a internet tá ruim, a internet do cliente tá ruim, cai, a internet do meu escritório cai. E aí você quando não consegue... se esconde debaixo da mesa. Você não consegue se fazer entender muito bem. Às vezes, eu nem sempre eu gosto, não gosto às vezes não, gente. A instrução é melhor que seja presencial mesmo. A instrução Natália, agora... conciliação de Jack... Mas agora é a CJ. Sim. Normalmente, eu tenho visto muito poucos juizados que têm feito conciliação, aí depois marca. Eu acabei de pegar um, inclusive, semana que vem. Que vai ter só conciliação? Só conciliação. Aí é complicado. Faz a pergunta pra gente encerrar. Corte, tá? Bom, Natália, eu vou te fazer agora umas perguntas que chegaram aqui dos nossos espectadores. Uma mamãe, ela tem uma pensão alimentícia deferida para o seu filho, só que o pai não está pagando essa pensão alimentícia. E aí essa mamãe, ela quer evitar que o pai pegue a criança por conta da falta de pagamento dessa pensão alimentícia. E aí eu te passo a palavra. Essa situação é possível? Ela conseguiria impedir o convívio desse pai pelo fato dele não pagar a pensão alimentícia? Claro que não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O não pagamento da pensão alimentícia determinada judicialmente faz com que essa mãe, nesse caso específico, tenha que acionar a justiça para fazer a execução dos alimentos. O que ela não pode é proibir o pai de ver o filho porque ele não paga a pensão, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se ela proibir, isso pode ser levado por ele numa ação de regulamentação da convivência e pode ser até considerado um ato de alienação Isso é bastante parental. comum, não é? Tem gente que faz, sim, que usa como um instrumento ali. Não pagou a pensão, então também não vai ver. E no caso do pai, do genitor ou da genitora causar algum prejuízo à integridade física ou à saúde da criança? Como que fica essa questão quando o genitor ou a genitora viola o interesse da criança, que é o principal, né? Com agressões, lesões ou alguma outra coisa? Como é que fica a questão da regulamentação? Então, tudo depende muito das provas que tem. Pode haver uma suspensão da convivência, dependendo do que foi feito. Se tem prova, se não tem, se foi feito um exame de corpo de delito, se tem registro de ocorrência. O que tem, né? Pode-se pedir uma suspensão da convivência. Não é muito fácil, mas é possível, porque existem os maus tratos, existe o pai que bate no filho castiga de forma reiterada, e esses atos reiterados podem fazer com que haja a perda do poder familiar. A perda do poder familiar pode ocorrer. Eu tenho uma outra dúvida, doutora Natália. Com quanto tempo uma mãe precisa esperar para executar uma pensão alimentícia, para poder pedir o pagamento dessa pensão na justiça? O não pagamento não tem data, né? Pelo Código de Processo Civil de 2015,
a pensão, ela não tem data para poder fazer a execução. A gente orienta que espere um pouco, porque pode ter havido um atraso, mas com 1 mês já pode executar. Um dia de atraso É verdade você que já pode... com um dia já pode executar? Pode, porque o Código de Processo Civil ele diz que a execução pelo rito da prisão, ou seja, o que prende quem deve a pensão alimentícia, o que pode fazer com que haja um mandado de prisão contra um devedor de alimentos, até 3 meses de atraso e mais as que forem se vencendo no curso do processo. Porque a gente não dá entrada na execução hoje e amanhã sai o mandado de prisão. Isso não existe. Vai passar um tempinho, dependendo do cartório, pode demorar mais 3, 4, 5 meses. Aí esses meses também entram, porque tem a súmula, né? A súmula 309 da STJ, que diz que são, né, as que se vencerem no curso da execução também entram para cálculo. E durante esses 17 anos de carreira, doutora, o que tem sido mais frutífero lá no trabalho da colega? Pedir a prisão ou ir pelo rito da penhora? Não, eles são ritos distintos, né? A prisão é uma ação autônoma, né? Mas não é dentro dos próprios autos da ação de alimentos. Eu entendo que é até ruim falar isso, mas a execução de prisão acaba gerando um efeito maior, porque a pessoa, quando está com mandado de prisão na rua, quando tem uma ação um pedido de prisão, tem medo. Ao passo que a do 523, que é a execução pelo rito da expropriação, da penhora, se a pessoa não tiver nada, vai fazer o quê, Ricardo? Eu vou falar igual eu falo para os meus alunos. Vai aplicar o princípio do meio-fio. Vai sentar no meio-fio e vai chorar, porque se não tem bens para executar, vai fazer o quê? Então, é mais rentável. Não é só que seja rentável. É bom para a criança. Aí tem gente que critica, né? Será que é bom para a criança ter o pai preso? Então, assim, é uma discussão. É lei. É lei. Dentro da cadeia, A lei estabelece que o não pagamento da pensão alimentícia até 3 meses gera aí a possibilidade da prisão. Então, é isso aí. Agora, você pode optar por não querer fazer a prisão? Pode. Você pode optar ir pela regra da expropriação, do 523. E optar e abrir mão da prisão. Ok, aí é conta e risco. Mas o certo é você fazer como diz a lei, artigo 528. Não tem astrente no Código de Processo Civil que seja mais ato mais coator do que a prisão, né? A prisão civil. Verdade. Mais nada. Uma última pergunta pra gente encerrar. Você, com todo esse tempo de advocacia, você acha que tem espaço para todo mundo? Para todos os advogados? Eu acho que tem demanda e espaço para todos. Eu sempre acho. Não é porque tem 260 mil advogados. 260 mil de número, né? Tem muito advogado. Cada dia que passa tem mais advogado. Mas tem espaço para todo mundo, porque todo mundo tem problema. Tem problema para todo mundo. E tem pessoas que têm problemas que não sabem, né? Conversando. Então, assim, eu acho que tem espaço para todos. Eu acho que cada um aí, se fizer o seu, consegue trilhar aí um caminho e ter viver da advocacia. Todo mundo, as pessoas conseguem. Por que né? As pessoas conseguem. Sim. Só querer estudar, trabalhar, ter perseverança e achar. E não achar que as coisas vêm fáceis, porque as coisas não vêm fáceis. As coisas vêm com muito trabalho. Tem algum recado pra galera de Bangu que você quer deixar, Natália? Só um beijo, um agradecimento por todo o carinho que eu tenho, né? A advocacia de Bangu é muito. Sou suspeita para falar, porque é a melhor subseção, é a subseção mais bonita, é o que tem a melhor Isso é verdade. Isso é verdade. Aos amigos, aos advogados e advogadas da OAB Bangu, um grande beijo. E lembrando que esse ano vai ter muito trabalho, que esse triênio tem muito trabalho pela frente. É isso. Gente, nós recebemos aqui a doutora Natália Azevedo. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Foi um prazer falar contigo nesses minutos, nessas mais de quase 2 horas aqui de podcast. Muito obrigado pela sua presença. Eu imagino que para você estar aqui hoje, alguma coisa ficou para trás na sua agenda. Então, eu agradeço pelo seu tempo, tá? Obrigado mesmo pelo convite e desejo muito sucesso nessa empreitada. Que seja muito boa para vocês e para todos nós que vamos ouvir as entrevistas e aprender um pouquinho mais com cada convidado de vocês. Obrigado. Obrigado, doutora. Encerrou. Gente, 2 horas certinho, ó.